Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Carolina Roper. Eu sou Amanda Vilaverde. E tá começando o nosso podcast chamado Apenas Uma Taça. O podcast onde a gente entrevista pessoas reais pra te mostrar que sim, vale a pena viver da sua arte e que é possível. Mas antes de a gente começar o episódio de hoje, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhuma novidade, nenhum lançamento. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram e no TikTok. Ou a nossa conta aqui do podcast e a nossa conta pessoal, tá? Pra ajudar a gente no engajamento. Ajuda a gente a pagar os boletos. Por favor, gentileza, gente. Artista independente no Brasil, tá? Dá essa força aí pra gente, tá bom? E agora, roda a vinheta. E o nosso convidado de hoje, ele tem 26 aninhos, ele é jovem, ele é tão galera, ele é jovem, é libriano e artista plástico, coisa chique, tá, querida? Coisa do finesse. Finesse. Vou ter até que pensar aqui nos meus palavreados para serem usados Só aqui. coisas- Voz me ser. Voz me ser, não sei, né? Essa... Seja muito bem-vindo, Isidoro. Gente, tá nervoso? Tá tímido? Um pouco. Não fique. Puxa o microfone assim mais pertinho pra Tá. ti. Isso. Puxei. Isso. Vocês estão vendo aí? Tá na geral? Vê. Ah, tá. Porque eu tô. Aqui no Betamax é o melhor estúdio, né, Amanda? A gente tem um retorno, a gente se vê. É chique Entendeu? o negócio, tá? Desculpa, né? É o melhor. E vocês estão vendo ali, gente, tá vendo aquele quadro maravilhoso que tá atrás de Isidoro? Simplesmente ele pintou com essas mãos que Deus deu pra ele e com a inteligência e todo o dom artístico que ele tem dentro do seu ser. Olha só que quadro maravilhoso, gente. Talentosíssimo, tá, querida? Maravilhoso. E a gente vai falar sobre isso e muito mais. Mas antes queria te agradecer mais uma vez por Valeu, você ter gente, aceitado o nosso obrigado. convite. Eu que agradeço. Não precisa ficar tímido, Tá. tá? Até porque a gente não deixa. Não deixa. Quando você vê, você já não tá mais tímido. Você não tem muita opção. Você aceitou nosso convite, é a mesma coisa que vender a alma para a gente. Aquela. Caso você não tenha entendido, a gente tá explicando aqui agora. Isso, né? Primeiro a gente atrai a vítima pro nosso podcast, né? Depois Exatamente. que a pessoa senta aqui, que ela assina o contrato sem ver as Entendi. letrinhas miúdas. É, né? traz o papel. Brincadeira. Isso. Mas vamos lá, vamos começar com a nossa primeira pergunta. Quem é Isidoro? Cara, então, Isidoro é um moleque que tá se reconstruindo. Tipo, eu tô reconstruindo tudo que não me foi dado quando eu era mais novo. Não é nem reconstrução, né? É se dar mesmo, é construir. Eu acho que é isso. Eu sou um moleque que tá se construindo, assim. Se construindo como um homem preto na sociedade. Esse é o Isidoro, esse é o Thiago. O Isidoro, o artista. Eu amei que ele teve a resposta rápida, que a gente lança essa pergunta e a galera ainda... Ele tem muita clareza de quem ele é. Porque é sério, porque a galera acha difícil, ainda pensa e tal. Essa pergunta bate diferente ali, né? É verdade. Para as verdade, pessoas. verdade, Sim. verdade. Você é artista plástico, né? Coisa chique. Você, desde criança, você já pintava ou foi uma coisa que surgiu depois, assim? Então, eu desenho desde muito novo. O desenho sempre teve na minha vida, desde bem novinho, mas a pintura, ela foi chegar na minha vida por volta de 2022. E agora? Isso. E Tem bem ontem. pouco tempo. Eu não pintava antes. Eu sempre desenhei bastante, mas pintura eu nunca me aventurei, né? Aí até que chegou um momento em que, tipo, eu precisava falar pro mundo alguma coisa. Usando palavra pra mim ainda é muito difícil. E aí eu, cara, beleza, então eu vou usar o que eu tenho, que é o visual, né? Tipo, as pessoas ainda assim olham pras coisas que eu faço, caraca, é muito bom. E a partir daí eu consigo discorrer o conceito do que eu falo, sabe? Então é meio que isso, né? O visual é a porta de entrada, as pessoas têm total direito de tirar o conceito que elas quiserem. Eu acho que isso é interessante na arte, tipo, beleza, eu crio com um conceito, ela sai de dentro da minha cabeça de uma forma, mas quando ela bate no outro, o interessante é o interessante é o seguinte, você é o cara maneiro porque você conseguiu pegar qualquer coisa que fosse, sabe? É o que tá dentro do seu subjetivo em relação ao que eu fiz. Não é universal, não é uma coisa só pra todo mundo, sabe? Entendi. Maravilhoso. Maravilhoso. Adorei, achei incrível, né? Eu já ia falar, então me explica aquela barata na testa dele. Menina, quando eu vi a primeira vez, quando eu vi ele não tava 100% pronto, né? Mas a primeira coisa que eu falei, gente, uma barata! Tem uma barata! Eu já fico nervosa aqui. Uma barata. E se você observar bem os detalhes, olha assim, o braço, a veia, sabe? Tudo. Cara, é muito detalhe, Muito gente. detalhe, muito.
É que não sei se da câmera dá pra ver com a perfeição que a gente tá vendo aqui. Mas depois a gente bota A cadeira prateada, brilhando. A cadeira está brilhando, sabe? Depois a gente pega e bota assim, bem na câmera pra mostrar os detalhes. Sim. Mas agora que eu tô reparando aqui, por conta do cordão, esse que tá de preto é você? Seria a representação? Sim, isso eu vejo. Na época eu tava com cabelo grande. Caraca, Que Mitch, ele é um máximo. autorretrato. Eu não sei me desenhar. Adorei. Eu não sei desenhar. Eu falo, não sei me desenhar. Eu não sei desenhar, né? Desenha Vamos uma daqui. pessoa, uma bola, um traço, risco em cima, Bracinhos risco embaixo. e- Fé em Deus. Juro você. Mas então, Isidoro, você disse que você desenhou sempre, desde sempre, né? Desde Exato. que você era muito pequenininho. Exato. Você gostava de desenhar, tipo o quê? Super-herói, coisas aleatórias? Ou eram umas coisas assim que só existiam na sua cabeça, mas que pra você só fazia total sentido? Cara, então, eu acho que boa parte dos jovens periféricos começa desenhando Dragon Ball Z. Pelo menos da minha idade. Pelo menos os da minha idade. Cara, tipo assim, eu comecei querendo desenhar anime, sabe? Eu Sim. comecei querendo, pô, caraca, o Goku tá na tela, tá ligado? Aham. Esse era o meu... Esse foi o meu intuito, né, quando Sim. eu comecei. E, poxa, como eu sempre fui uma criança tímida, então era muito mais fácil, de novo, essa questão, né? Pô, mano, se liga no meu desenho aqui. Aí, a partir daí, você sim. começa a trocar uma figurinha com o cara e faz uma amizade, alguma coisa. Aham. Mas foi assim, sabe? Comecei desenhando os heróis de anime que eu gostava, Uhum. os heróis das revistas, alguma coisa que eu achasse interessante, mas principalmente anime, assim. O anime Sim. era o que mais... Acho que isso é uma coisa muito geracional, porque eu também lembro, a gente tem uma idade próxima, eu tô com 30, e eu lembro na minha sala de ter muito isso dos meninos desenharem muito anime. Especificamente. Acho que é muito uma Isso coisa aí. geracional. Não sei hoje em dia como é que Hoje tá. em dia também Hoje em é dia os assim. adolescentes têm até barba, assim, muita barba. Mas hoje não em parece dia... adolescente, parou? Eu não sei o que Eu como não é que sei é. se é um nicho muito específico, mas hoje em dia, ainda assim, a minha filha vê muito anime e ela desenha anime. Os amigos Sim. dela desenham anime. É muito... Ah, mas eu acho que é Ou- muito geracional. Acho que os adolescentes hoje em dia, eles veem o anime e eles estão vivendo muito mais isso que na nossa época. Você vê pelos cosplayers, né? A galera que se Sim, veste. sim. Eu não via muito isso na minha época. É. Todo mundo assistia anime, mas eu não via O cosplay, a galera não. vivendo tanto É. isso como culturalmente a tá criança muito forte cresceu, agora. né, e Sim. resolveu virar cosplay. Exatamente, agora. E você sabe com quantos anos, mais ou menos, você começou a desenhar? Cara, por volta dos 5 anos de idade. Caraca, muito, Meu muito Deus. pequenininho. A lembrança que eu tenho de eu desenhando é com 5 anos. Provavelmente eu comecei antes. A rabiscar antes algumas coisas Isso, já. eu já rabiscava. Mas e o interessante é isso, né? Eu acho que desde muito novo, e graças a Deus eu não perdi isso, eu sempre tive essa coisa de eu sei desenhar, sabe? Uhum, Quando a gente fica adulto, rola disso, né? Meio que parece que a gente perde a habilidade. sim. E, cara, eu acho que o lance é eu ser criança mesmo. De tipo, mano, tu sabe desenhar? Sei, pô. Uhum. Ah, mas é um boneco de palito. Mas, pô, eu sei. Aham. É o meu boneco de palito, sabe? Aham. Eu acho que isso é muito interessante quando eu me coloquei como artista, acho que foi isso. Foi um questionamento, né, que eu ficava muito na época. Cara, mas quantos artistas bons existem por aí? Quantos fazem? Mas, poxa, mano, mas eu sei fazer, tá ligado? Aham, E se aham. fosse um boneco de palito na tela, ia ser o Thiagão artista, o do boneco de palito, Exatamente. tá ligado? Sim, sim. Eu acho que esse é o lance, assim. E que bom que eu não perdi isso quando eu era criança, sabe? Aham. Uhum. De não perder isso. Você começou muito novinho, né? Sim, A sim. dar os primeiros passos, né, nesse caminho Sim. da arte, de alguma forma. Você, desde pequenininho, você já sabia de alguma forma que você ia seguir carreira nisso? Ou era uma coisa que você gostava, chegou na adolescência, quis fazer outra coisa, que a gente chega no ensino médio, aquela Sim, pressão. sim. O que você vai fazer na faculdade? Sim. Ou se você sempre quis e você nunca mudou de ideia, nunca pensou em ir pra outro caminho, assim. Demorou pra ter consciência, porque também tem isso, né? Sim, sim. É. Cara, eu sou artista, né? Eu desenho. Então, sabe? quando eu comecei, eu sabia que eu ia fazer alguma coisa relacionada ao desenho. Uhum. Tipo, não me importava muito se fosse arquitetura, se fosse design de moda, não me importava muito. Até que, assim, eu fui pensando nisso, mas eu pensava muito na questão do retorno financeiro, né? Uhum. Infelizmente, a gente vive num país que a arte ainda é uma parada muito difícil de você acessar e é muito difícil de você vender, Uhum. sabe? E infelizmente ainda existiam, né, essas coisas de, pô, dá pra trabalhar um pouquinho com desenho aqui, um pouquinho com desenho ali. E a questão financeira sempre bateu muito forte, né? Tipo, é a pressão, né, que rola, pô, ensino médio, cara, o que você vai ser da vida? Uhum. E eu lá, pô, com meu caderninho na mão, pô, sei fazer vários desenhos, mano. Mas no final das contas, eu não consegui entrar na faculdade com 18 anos, no meu ensino médio. Cara, eu fui trabalhar num lugar que eu odiava aquele lugar, tipo, eu fui desrespeitado naquele lugar de várias formas, Uhum. mas ainda assim batia na minha cabeça. Na época eu fazia um cursinho de desenho, e eu, por causa desse trabalho, eu precisei abrir mão desse cursinho. Ali foi a primeira dor, assim, tá ligado? Uhum.
foi a primeira dor de eu olhar e falar, caraca, eu tô virando adulto, ferrou. Uhum. Entende? Mas ainda assim, aquela merda doía. Eu continuei minha vida. Eu continuei e, pô, beleza, tentando voltar a desenhar várias vezes, de várias formas, mas ainda não conseguindo. Uhum. Eu acho que eu consegui mesmo voltar a essa questão, tipo, desenhar por hobby ou por fazer alguma coisa. Foi na pandemia, né? Uhum. Foi em 2020. Mas, tipo, ainda assim, trabalhando em alguma coisa, fazendo um bico de alguma parada, e sempre com um caderninho na mão, nada muito complexo. Uhum. E tanto que a minha primeira exposição, né, que foi em São Paulo, lá no museu, no museu não, né, no Casarão Ipiranga, na galeria, tipo, os meus primeiros trabalhos que eu expus foram a caneta esferográfica. Mentira. Literalmente a caneta esferográfica. Eu não tinha material, né? Uhum. Eu tinha uma Bic. E é isso, uma bica e um sonho. É. E um pedaço Cara, Chegando na faculdade, professor de desenho, passando material, um monte de lápis HB, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, caro. Você Eu tenho que com esconder aquele da lápis Nádia. preto. Eu tenho que esconder. Falei, isso aqui não é pra Caríssimo. desenhar, não. É, que são Tá raríssimos. vendo? Isso aí. E, poxa, foi a minha primeira exposição e foi com caneta Bic. E, tipo assim, a galera lá, o que eu mais fiquei feliz foi a galera perguntando, mano, de onde é que tu saiu, tá ligado? Aham. Isso. Porque a minha projeção nas redes sociais, ela é bem fraca. Como Uhum. vocês percebem, eu sou muito tímido, então eu fico naquela, pô, será que tá bom ainda? Uhum. Pô, será que eu não preciso estudar mais um pouco? E isso eu acho que vem muito de boa parte dos artistas, de se cobrar demais e, Sim. cara, não, eu preciso fazer uma parada épica, eu preciso ser o novo Picasso. Uhum. E não necessariamente você vai ser, porque você não vai ser, tipo, Aham. você vai ser você da sua melhor forma, Sim. entende? E é isso, sabe? Tipo, quando eu comecei, tava sem nada, e foi não vou dizer foi uma reconstrução, não, foi um se impor mesmo, sabe? Tipo, eu sou artista, eu sou isso, eu vou fazer isso e eu vou entrar de alguma forma. Sim. Foi basicamente isso. É, porque tem muito esse lugar, né? De você se assumir artista. Sim. Porque também não é difícil. fácil. É. Sim. Porque tem uma cobrança nossa, da família, da sociedade, Sim. né? Enfim, as pessoas acham que sucesso, pra você ser artista, você tem que ser muito famoso. No nosso caso, que somos atrizes, tá na Globo. Se tiver na Globo, você não é atriz, não tá bom, você não... É a frase que a gente mais escuta, né? Quando vou te ver na Globo? É, Eu fico, exato. depende. Passa em frente, cara, E na Record, Posso tirar uma ali, foto pra Camurim, você? ó. eu faço a selfie. É. É, exatamente. E pegando um gancho nisso, né, dessa questão dessa pressão de se assumir, a sua família, ela sempre te apoiou no seu sonho? Ou não? Ou do tipo assim, cara, faz isso por hobby, vê uma outra coisa. Então, rolou essa... primeiro rola essa coisa, né? De, faz isso por hobby, tipo... Pô, desenha aí, mas... Não vai muito pra esse lado, não. Tem outra coisa aqui, Aham. sabe? Essa semana eu tava até tendo uma conversa com meu pai. E meu pai, ele tava super feliz porque eu era barbeiro. Ele até, pô, não, beleza, meu filho tá sonhando e tal. Uhum. Mas ainda fica aquela coisa de tipo assim, caraca, velho, o que esse moleque vai virar no futuro, irmão? Uhum. Infelizmente, a gente culturalmente tem essa coisa que é muito feia, né? A gente acha que o sucesso do que a gente faz é financeiro. Uhum. Sim. E, mano, não é, tá ligado? Eu não tenho dinheiro e, tipo assim, eu posso dizer hoje que eu bato de frente com muita gente que tá no circuito de arte. Com muita Acredito tranquilidade. fortemente. E eu não tenho dinheiro, mano. Sabe? Eu trabalho numa barbearia, tipo, quando esse podcast aqui acabar, amanhã virou abóbora de novo, tá ligado? Eu tô na barbearia, mano. Sabe? E, tipo assim, é isso. Se assumir artista, eu acho que é a partir da hora que você pega a mão no material, você tem alguma coisa pra falar e fala, mano. Uhum. Tá ligado? Mostra, é isso, você é artista. Sabe? Você falou que fez um curso de desenho, Sim. né? Foi o primeiro e único curso que você fez naquele período? Você já tinha feito outros cursos Não, antes? foi o único. Você é super autodidata, né? Você foi aprendendo as coisas na vida Isso aí. sozinho, isso aí. né? Fui pegando os materiais, fui fazendo. Uhum. Tipo, tudo muito na base da experimentação. Esse quadro foi na base da experimentação. Eu não venho de uma escola, né, necessariamente. Mentira. De uma escola de arte. Eu tenho... Tipo assim, foi muito intuitivo. Assim, óbvio que eu estudei, óbvio que eu li muito, óbvio que eu vi muitos vídeos. Mas, tipo assim, o fazer sempre tem aquela coisa. Caraca, como é que é o passo a passo disso? Ou como é que faz acontecer? Uhum. Sabe? Esse quadro foi muito assim. Os próximos, com certeza, vão ter um teor técnico muito mais alto, porque eu relativamente sei um pouco o que fazer nesse e já tô pensando nas outras coisas Sim. do que fazer no outro, Aham. sabe? Inclusive, é uma tela relativamente grande, entende? Maior que essa aí? Em uma tela tamanho, grandona? tipo- Bem maior que essa. Ela é 1 metro por 1 metro. vai ter que marcar um outro pra trazer, que a gente já bota por aqui, já vai fazer medindo o espaço pra ver onde encaixar. Eu Na já próxima quero vai ver. ser o outdoor, a gente grava lá na rua. Diferenciada, a gente tem os microfones e a mesa pra lá. Isso, é. Entendeu? Vento batendo assim, então efeito Beyoncé. Então,
A meta é essa, cara. A meta é conseguir fazer quadros cada vez mais monumentais e, tipo, cada vez maiores, com um nível técnico cada vez mais alto, assim. Pra trazer a técnica, tanto a técnica quanto o conceito, né? Tipo, tudo que eu faço sempre tem que vir por trás de muita leitura, de muita coisa. Tipo, o questionamento, ele não pode vir só por... Ah, não, eu acho isso e é dessa forma que eu vou falar, sabe? Sim. Então, tipo, eu tenho muito medo, né? De alguma coisa que eu vá fazer, tipo, acabar ferindo alguma parte que talvez eu não vivi, tá ligado? Sim. Eu posso falar do que eu vivi. Olha, eu vivi assim, a minha parada foi essa. É desse jeito aqui. É subjetivo, é meu. É numa dessa que entra, né? A questão que eu falei no início da subjetividade. Eu quero muito mais falar com você no seu subjetivo, dentro do que você acha e que talvez seja parecido com o que eu vivi, do que necessariamente te impor o que eu penso. Entende? Porque o que eu penso importa pra mim, mas e o que você pensa, sabe? Eu, como artista, isso também importa pra mim, eu quero saber. Entende? Sim. Eu acho que é aí que o meu trabalho... É aí que eu quero que o meu trabalho chegue, sabe? É naquele momento em que o cara olha assim... Pô, beleza, maneiro. Isso pra ele foi assim, mas, pô, pra mim aconteceu um pouco parecido, mas foi de uma forma diferente. Sim, sim. Igual o quadro novo que eu tô fazendo agora é basicamente isso, né? Eu tô me inspirando numa frase do Zudzilla, que inclusive é um dos meus protótipos, que ele diz o seguinte: como que nós vamos vencer dele se a nossa ambição ainda é tênis, sabe? E quando ele faz essa afirmação na música, isso me bate muito no seguinte: caraca, velho, quantas vezes quando eu era mais novo eu achava que eu tinha que ter as coisas pra poder minimamente me humanizar nos lugares e poder entrar nos lugares, talvez. E tipo, de me sentir mais seguro quando eu tava com Nike no pé, Sim. sabe? Então. Mas caraca, eu sou o mesmo Thiago de Nike ou de chinelo, ou descalço, entende? E quando eu comecei a falar disso, ao mesmo tempo eu parei pra pensar, pô, beleza, mas às vezes isso também é importante na autoestima do cara. Aí começa a vir um monte de variáveis, né? Sim. Aí, tipo, na hora, eu fui conversar com a minha psicóloga e ela me indicou um livro da Neuza Souza Santos, o Tornar-se Negro. E aí eu comecei a entrar nesse lugar. Pô, beleza, então eu posso falar sobre esse ideal do branco, que o preto não vai chegar, não vai acontecer. E eu acho que o que eu quero evocar no meu quadro é o seguinte: você não precisa, mano. Você é você, tá ligado? Você é preto, beleza, mas você é você. Antes de ser preto, você é gente. Só, sabe? Então, entra nesse lugar, assim. Gente, eu me perdi. Eu fiquei tão empolgado falando. Não tem problema, não. A gente já acontece com a gente também, né, Amanda? Eu acho, pegando um gancho no que você falou, eu acho que a arte, no geral, tem um pouco disso, né? Eu posso, sei lá, fazer um monólogo. Eu tenho um monólogo sobre maternidade. Sim. E aí eu expresso tudo que eu vivi. Mas, de repente, aquilo vai bater diferente pra uma outra pessoa que também tem filho. E muito diferente pra quem não tem, por exemplo. Às vezes alguém que tá assistindo, meu monólogo não é sobre, nossa, que relato lindo de maternidade. Foi um punk pra caramba. Então tem muitos momentos pesados. Aí imagina uma pessoa que sempre quis ter filho assistindo aquilo e pensando, eu acho que não é pra mim. Talvez eu não queira tanto assim. Acho que tem um pouco disso da arte de bater diferente, né, pra cada um. Sim. Você falou do seu pai, essa coisa do plano A, plano B, não sei o quê. Isso me lembra muito meu pai também. Mas meu pai também sempre me apoiou, apesar de tudo. Você sente que você teve esse apoio da sua família também, quando você entendeu que você queria seguir nessa parte? Eu tive. A minha mãe foi na minha primeira exposição. Ai, que lindo. Tipo, a minha mãe lá foi... Cara, eu tô no caminho certo, eu vou ficar maior e ela vai estar em outros lugares maiores do que esse. Sabe? Eu acho que é uma coisa que eu quero pra mim. Eu sempre, quando eu vou conversar com a galera, eu falo, mano, eu vou chegar no Louvre, eu vou chegar no MoMA. E a minha mãe vai estar comigo nesses lugares. Sabe? A minha família... Eu não tenho a menor dúvida, eu confio plenamente nisso. A minha família me carregou, mano. A minha família sempre me carregou muito. Tipo, eu me olho hoje como... De novo, né? Como uma pessoa preta, tipo, a gente na sociedade sempre é muito imposto como tem que ser durão e tem que ser forte pra caraca e tem que ser tudo. E no geral eu não sou assim, sabe? Às vezes eu até tento e não consigo. Eu sou muito subjetivo, às vezes uma pessoa... Eu gosto muito de demonstrar as coisas e a minha família me ensinou muito isso, sabe? Eles me deram, e quando eu converso com eles, eles me deram um amor que às vezes parece que nem eles receberam, sabe? E eu sou muito grato por isso, por esse esforço, né? Caraca, mano, eles estão me entregando uma parada que pra eles é muito difícil. Entende? Pra eles é muito difícil. E talvez pro meu filho, ou talvez eu nem tenha, mas se eu tiver, eu quero também ter a capacidade de, pô, mano, aí eles me deram aqui e eu vou entregar mais, tá ligado? A minha arte vem disso também. Vem do próximo, mano. Você é a próxima geração depois de mim. Você tem que bater nesse sistema de uma forma mais pesada do que eu, sabe? Eu tô sendo alguma coisa maneiro pra caraca que eu fui alguma coisa pra você.
Mas, mano, não para onde eu parei. Seja sempre maior. Seja sempre o que você quiser ser, tá ligado? Seja sempre livre pra isso. Eu acho que é nesse lugar, sabe? Esse lugar que a minha família me pôs, me dá essa empáfia de poder olhar pro mundo e falar, mano, dane-se o seu dinheiro, eu sou artista. Uhum. Eu não ligo pra quantos mil vão cair na minha conta. E realmente, eu não ligo, eu não vendo a minha arte. Eu vendo barbearia, eu vendo corte de cabelo. Eu ia perguntar isso, se você vende os quadros. Eu vendo os quadros. Eu tô dizendo vender minha arte num viés de... Não, sim. Muda isso aqui pra mim. Mas digo assim, entendi. os quadros que você pinta, e pela conversa, você tem muitos quadros que são muito pessoais, sobre reflexões suas e tal. Sim. Você vende esses? Ou, por exemplo, a pessoa fez uma encomenda. Eu quero um quadro assim acessado. Se você faz também... Não, esses quadros são vendidos. Olha só. Eles são vendidos. É justamente por isso, porque tem que bater em outra pessoa. Tem que bater diferente, Sim. sabe? Não é só pra mim. Eu acho que deixa de ser arte quando a gente guarda debaixo da cama, sabe? Tem que ser Sim. visto. Tem que Sim. comunicar, né? Tem que comunicar. Sim. Tem que estar no mundo. Pô, isso aqui é um parto, cara. Tem que botar pra andar. A gente... Sabe aquela coisa de criar filho pro mundo? Aham. Faz muito Tá no sentido. mundo, tá ligado? É do mundo isso. Você pode pensar totalmente diferente de mim, do que eu fiz. E é isso, é maneiro, sabe? Questiona, faz mesmo. É basicamente isso. Sim, cara, muito Muito. maneiro, né? E assim, Isidoro, quando você teve a consciência de que você era artista, e você já falou que já teve apoio da sua família, Uhum. o que você fez depois? Você falou assim, caraca, e agora? Como é que eu vou fazer pra realizar o meu sonho? O que você fez? Como é que foi a caminhada depois disso? A primeira coisa foi montar foi montar as minhas inspirações e depois realmente ter uma escola e ter forma de sobreviver, né? Porque eu preciso comprar material e preciso comer. Uhum. E foi a partir daí, né, que eu comecei na barbearia. Também comecei na barbearia tem muito pouco tempo, deve ter uns 2 anos. Uhum. E decidi entrar na faculdade, que hoje eu estudo na Escola de Belas Artes, né, da UFRJ, estudo Comunicação Visual e Design. Primeiro eu calhei de tipo assim, mano, eu preciso criar condições para eu continuar dentro desse circuito, Uhum. sabe? E criei as minhas inspirações. Eu tenho 2 artistas que são, tipo assim, quando eu tô fazendo alguma coisa, eu me pergunto, mano, o que esse cara faria? Sabe? Uhum. Que é hoje os 2 artistas que eu tenho é o Maxwell Alexandre e é o Zudzilla, que é um cantor, né? Tipo, mas ele sempre fala que os lances dele são muito mais visuais do que audíveis. Uhum. E eu me ponho nesse lugar também. Tipo, você tá ouvindo minha voz hoje porque em algum momento você se impressionou com o que viu. Uhum. Entende? Perfeito. É isso, sabe? Eu montei esse bastidorzinho pra mim, sabe? Pra eu poder continuar. Uhum. Entende? Comecei a trabalhar, né, com barbearia, precisava de um trampo em que eu conseguisse fazer dinheiro mais rápido. Sim. Beleza, eu preciso manter aí dentro disso eu mantenho a minha faculdade, me mantenho estudando na UFRJ, que querendo ou não, ainda é um lugar muito elitista, ainda é um lugar que é de difícil acesso, principalmente pra mim, eu sou da Baixada, eu venho de Guapimirim. Nossa, Então, chão. tipo assim, É. são 2 horas de ônibus, cansado, e às vezes chegando cansado e, mano, tu tá na aula, você precisa fazer, Uhum. entende? Não tem jeito. E é isso. Uhum. E aí eu criei isso, sabe? Esse plano em 3 passos, né? O primeiro passo de virar barbeiro já aconteceu. Uhum. Sou barbeiro, tô aqui. Quero ter a minha formação, eu quero ter uma escola, quero tá, tipo assim, pô, beleza, aí o cara não é só pintor, ele é formado, ele tem essa parada, sabe? Porque vem disso, de querer ser exemplo, de querer passar para outras pessoas, Uhum. exatamente isso. Eu vi muito que eu não precisava de faculdade para ganhar dinheiro. E, cara, quando eu bati na faculdade, tem uma galera que tem uma condição financeira muito boa, que realmente não precisava fazer. Uhum. Mas eles estão lá. Sim. Uhum. E aí foi no momento que eu me perguntei, por quê, mano? Sabe? Então é pra eu estar nesse lugar, sim. Sim. Eu quero essa formação, eu quero esse lugar pra mim também. Uhum. E a terceira parte do plano é conseguir, tipo, viver de arte, sabe? Uhum. Conseguir entrar dentro desses circuitos e ser reconhecido a nível nacional, a nível internacional, sabe? Uhum. É uma meta. Assim, são passos muito pequenos, não vou mentir que não são coisas meteóricas, o meu dia a dia não é meteórico, não é gigante, não é como se eu acordasse feito uma blogueira. Oi, não. meninas! Bom Vamos dia! pintar? Vamos Exato, não é bonito.
Na maioria das vezes dói, é cansativo pra caramba, porque, tipo, eu começo a trabalhar às 8h20 da manhã, eu volto pra casa às 8 da noite. Na barbearia. Eu trampo de 8h20 às 8. Caraca. E quando eu chego em casa, eu tô na frente de um quadro e beleza, eu preciso fazer isso acontecer, sabe? É cansativo. Tipo, essa questão do conceito, né, de não querer ferir alguma coisa. Então, eu tenho que ler. Geralmente, o tempo que eu uso pra leitura é o tempo que eu tô no ônibus a caminho da faculdade. Televisão eu abandonei porque eu não tenho tempo. É sobre isso, eu te entendo bem. Eu fico totalmente inquieta. Essa semana eu parei pra tentar assistir um filme. Eu fiquei assim, caraca, o que eu tô fazendo aqui, mano? Sabe? Apesar de adorar filme, apesar de adorar as paradas, mas... Sim. A falta do tempo. Eu já tô ficando tão acostumado com a correria, com caraca, mano, tem que fazer, não sabe fazer. Exato. Quando você para... Eu me peguei com vergonha. De tipo assim, caraca, mano, tu tá parado por quê, mano? Sabe? Vai à luta, faz alguma coisa. E a Sabe? gente precisa de descanso. Eu acho que a E a gente gente também precisa aprende de muito que a gente só tem que trabalhar. E a gente também não sabe se dar um Exato. descanso. Acho que isso é um ponto também. Exato. É. A barbearia, voltando no assunto da barbearia. Ah, sim. Você não acha, da minha visão, também tem um pouco de arte nisso, né? Sim, sim. Com certeza. Você também não vê, assim, imagina você olhar o rosto da pessoa, você analisar o que fica bom, o que não fica, você ver o pedido dela e ver o que funciona. Pra mim, isso também é uma forma de arte e de expressão muito grande. Você também enxerga dessa forma? Enxergo dessa forma, é arte. Tipo, os barbeiros que trabalham comigo são grandes artistas, são muito bons no que fazem. E, cara, é muito arte, porque às vezes já calhou de algumas vezes bater um menor que, tipo assim, era o nerdão da escola e o moleque sair se achando pra caraca porque tá com corte de cabelo maneiro, tá ligado? É muito legal. Sabe, o gratificante é que tu fica, caraca, mano, eu fiz isso, sabe? Às vezes é uma parada tão simples, né? Tipo, pô, um corte de cabelo, ele vai voltar, essa porcaria vai crescer e semana que vem ele vai voltar de novo. Mas às vezes aquilo ali faz a diferença na vida de uma pessoa que às vezes a gente não tem noção. E não só a questão do corte, mas como a questão do relacionamento mesmo, né? Eu falo disso aqui no meu quadro, que é uma relação entre ego e alter ego. Isso é basicamente eu cuidando de mim mesmo nesse quadro. Mas quando eu vou pra barbearia, às vezes eu sou o cara que tô ouvindo os problemas mais cabeludos do cliente, que às vezes ele não fala com a esposa dele. Nossa, sim. Vira um momento de terapia pra ele. Tá né? ligado? Sim, com certeza. A gente vai na manicure. Eu ia falar isso agora. igual a gente no salão. Depilação. Minha filha, a gente Sim. vai fazendo e vai conversando. Se deixar, eu tô desabafando com o Uber. Sim. E isso geralmente É sério. pra homem, né? Essa construção de ter que ser durão o tempo todo. Nossa, Uhum. sim. Ter que ser guerreiro o tempo todo. Eu sinto que na barbearia o cara, ele abaixa um pouco a guarda, sabe? E, pô, ele consegue falar de alguma coisa que ele não conseguiria falar, sabe? Às vezes é um assunto que até eu fico, mano, eu nem tenho maturidade pra lidar com isso, mano. Eu tenho 26 anos, velho. Sabe? Eu tô pensando em sobreviver. O cara com 56 falando do problema de família. Você, meu Deus, eu nunca vivi isso. Exato. Tem muito ensinamento. Tipo, teve um dia que o senhor veio me ensinar sobre investimentos e de uma forma muito, muito palpável, assim, que eu fiquei, caraca, velho. É que legal, porque eu não entendo nada disso. Exato. E eu fiquei assim, mano, eu não tenho educação financeira nenhuma. Meu dinheiro bate na minha mão, eu gasto, irmão. E é isso. É bem isso. Sabe? E quando ele parou pra me falar sobre essas paradas, eu fico, mano, ainda bem que eu sou barbeiro, porque eu tenho contato com essas pessoas, sabe? Às vezes você tem contato com mala e, pô, infelizmente é isso, sabe? Mas quando você tem contato com essas pessoas que, caraca, velho, às vezes ele olha pra tu, ele vê ali em você alguém que ele pode desabafar, ele vê em você alguém que ele pode te ensinar, sabe? E pra mim é muito importante também essa humildade de poder olhar e falar assim, mano, esse cara tá me ensinando alguma coisa que eu vou usar, sabe? Sim, com certeza. Sabe? Tem o cliente, às vezes tem aquele cliente que você tem várias conversas filosóficas com ele. Cara, tem um que eu adoro, que o maluco ele é bombeiro militar e, tipo assim, ele tem um conhecimento marxista, um conhecimento de sociedade absurdo. E, cara, quando ele bate na minha cadeira e ele começa a falar, eu fico assim, mano, eu não quero acabar esse corte. Sai até inspirado, né? Assim. Sim, muito, muito. E muitas das coisas dos quadros que eu faço, às vezes eu me inspiro nele, sabe? Esse quadro legal. agora, da questão da Neuza Souza Santos, quando eu falei com ele já trouxe Eric Pulantes, que é um sociólogo marxista, e ele já vai trazendo outra parada sobre a questão de educação.
E eu fico assim, caraca, velho, eu preciso pintar, porque, mano, o que esse cara tá me falando é Imagina ouro, você tá ligado? com a máquina numa mão e o caderninho na outra. O que você falou aqui? Só pra anotar um negócio aqui. Cara, 3 horas pra cortar um cabelo. É. Aí a esposa dele, gente, cadê ele que não Ela volta? também essa pontinha não, Não tá tá legal. barbeiro. É basicamente isso. De vez em quando as atendentes lá chegam, pô, mano, tu tá atrasado, cara. Como assim? Teu próximo cliente já tá ali, mano. Mas ele vai guardar um minutinho, tá? Deve ser por isso que quando o cara vai cortar o cabelo sempre demora na barbearia, né? Porque é mais um momento que ele pode ser ele mesmo, né? Sim. Sai de lá bonitão. Se livrar um pouquinho terapia. dessa pressão da sociedade, É. né? Sim, eu acho que a barbearia tá nesse lugar, assim, de Uhum. poder. Do cara, às vezes, poder só falar alguma parada. Tem o cara que vai atrás da régua, quer ficar bonitão. E tem o cara que, às vezes, só vai pra lá pra falar alguma coisa. Uhum. Sabe? Pra desabafar. Você Eu vê acho- várias Eu histórias. acho engraçado os memes que tem na internet, no Instagram, da época de Natal, assim. Que a barbearia deve ficar lotada, né? nossa. 3 horas da manhã, não, eu tenho que ir pra fila do barbeiro. Tem uma fila, assim, o barbeiro É. dormindo, tem uma fila de madrugada. Eu acho O muito ano engraçado. inteiro sem fazer nada, né? Chegando no Natal. Eu acho muito engraçado. Falo, não, tem que ir pro barbeiro, 3 horas da manhã. E aí, eu já ouvi relatos de pessoas que ficavam no barbeiro até 2, 3, 4 da manhã esperando pra cortar o cabelo. Assim, Por graças quê? a Deus não é o meu caso. Imagina. O meu lá é horário marcado e tal. A Tudo galera. certinho. É tudo direitinho. Tipo, Aham. trabalha muito, mas ainda tem uma certa organizaçãozinha. Sim. Cara, mas quando tem os barbeiros do meu bairro, que eu passo, tipo assim, 11 horas da noite. Às vezes eu passo 8 horas da noite e o cara tá começando. Eu fico, mano, você é um monstro. Não vai acabar nem tão cedo. Exato. Máquina! Exato, o cara é um monstro, irmão. Pô, tá maluco. Tem um mano lá perto do bairro, o Patão. Cara, tu passa lá, dependendo do horário que você passar, o mano tá cortando o cabelo pra caraca. Eu, assim, pra poder aguentar esse tanto de gente, Nossa sabe? Senhora. No final do dia eu não quero ver ninguém. Eu imagino isso. A bateria social lá embaixo já. Zero. No final do dia eu já não quero ver ninguém. Eu já fico assim, caraca, velho, como é que esse mano aguenta, tá ligado? Isso é muito maneiro, assim, quando vocês perguntam, né, da questão da barbearia. Isso é muito maneiro. São várias realidades que batem ali, Uhum. elas se encontram com a sua, e dali você tira o que você tiver que tirar, tá ligado? Sim. Artista é observador do mundo, né? Sim. Eu tenho isso muito claro. Porque a gente observa tudo, todo mundo. Sim. Em algum momento, alguma característica de alguém vai servir pra gente. Eu, enquanto atriz, né? Eu costumo dizer assim pros meus alunos quando eu dou aula. Sabe o filme Todo Poderoso? Que ele tem um arquivo que ele puxa a gaveta. Eu falo assim, é assim que é a cabeça de um artista. É. Sim. Porque você vai observando absolutamente tudo e todo mundo tem alguma coisa pra te agregar. Você pode não usar agora, Mas em algum momento, momento você vai usa. te servir. Você aquilo vai vir à tona. você vai usar, né? E você falou que você pinta os quadros muito do que você sente, Uhum. né? Da sua realidade e tudo mais. Como é que você monta um quadro? Porque, assim, pra gente que não é pintora, Uhum. a gente vê o quadro, nossa, é lindo. Mas tem muita coisa por trás desse resultado. Sim. O que é o conceito? Você pensa numa ideia, você pensa assim, eu quero falar, sei lá, sobre um suco de uva, um exemplo. E aí você vai desenvolvendo. Como é que é esse caminho até chegar nesse resultado? É o que eu falei pra vocês. Eu falo muito sobre o que eu penso, sobre o que tá na minha cabeça. Mas geralmente eu falo do que eu penso, mas eu me ponho muito no mundo. Uhum. Sabe? Ele é subjetivo, beleza. Na minha cabeça tem uma coisa. Mas eu sempre tento falar pra um grupo de pessoas iguais a mim, que são pessoas pretas. Uhum. Eu falo pra esse grupo, sabe? Esse é o grupo que eu me comunico. Pode ser bonito pro cara que tem muito dinheiro e é brancão. Ele vai comprar o meu trabalho porque eu preciso de dinheiro. Mas a comunicação, a autoestima, o questionamento, ele tem que estar pra pessoas pretas, sabe? Então, geralmente eu começo meu quadro assim... Eu penso em alguma coisa, beleza, eu preciso fazer um quadro igual esse aqui, por exemplo, que eu falo sobre ego e alter ego. Porque é uma coisa que bate muito em mim. Uhum. De tipo assim, pra eu me pôr no mundo é muito complicado. Porque eu tenho muita dificuldade pra falar as coisas. Uhum. Apesar de, nossa, você parece ser tão desenvolto falando. Mas falar pra mim é muito difícil. Me impor pra mim é muito difícil. Então, tipo assim, quando eu tive essa ideia de ego e alter ego, a primeira coisa que eu fui fazer foi ler, sabe? Eu fui atrás de um livro que falasse sobre masculinidade ou sobre alguma coisa. Eu li sobre um livro se eu não me engano, foi Sócrates Nolasco, Uhum. Desconstrução do Masculino. E a partir daí, a partir dessas ideias, eu tento falar de alguma coisa, sabe? A partir de alguma coisa que primeiro eu leio,
que primeiro é subjetiva, primeiro ela é minha, depois eu tento embasar ela em alguma coisa que seja em forma de ciência, sabe? Igual quando eu falei com vocês do Pulantes e a Neuza Souza Santos. A Neuza Souza Santos, ela foi muito boa para poder embasar o meu quadro na questão subjetiva, porque o que ela fala realmente bate em mim. Ela, como uma psiquiatra, ela foi muito perspicaz ao perceber isso que rola na sociedade. Mas, ao mesmo tempo que eu consigo falar sobre isso através da Neuza, quando eu vejo Pulantes falando sobre as relações sociais e que não necessariamente a ascensão financeira é ascensão social, aí eu tenho o ponto científico do que eu quero falar. Sabe? Tipo assim, olha, beleza, eu tô sentindo isso, eu percebo isso, a Neuza fala isso de dentro de um grupo, mas olha só, eu também tenho um outro humano que estuda a sociedade como ciência também. Entende? E a partir disso eu tento colocar os meus trabalhos no mundo através disso. A técnica, pra mim, eu sempre tento ser o melhor possível que eu posso, assim. Eu sempre tento fazer as blocagens de claro-escuro e ver as coisas. Apesar de ainda não ser tão técnico, né? Por não ter uma escola, eu sempre sou aquela pessoa que tá sempre pesquisando de, pô, mano, beleza, eu quero que o meu quadro chegue aqui. Pra fazer ele chegar aqui, eu preciso ver alguma coisa, eu preciso ver alguém fazendo isso. E aí vem, né? Aí eu vou pro YouTube, eu assisto aqueles 5 minutos de vídeo, fico extremamente cansado, e aí eu falo, beleza, eu entendi 5 minutos desse vídeo, eu vou fazer o que eu entendi desses 5 minutos. E é isso, sabe? A construção dos meus trabalhos, ela é assim. Ela é tanto conceitual quanto técnica. Eu acho, não vou dizer que esse é o meu diferencial, porque eu acredito que existem vários artistas que fazem isso. Mas eu acho que, pra mim, isso é muito importante. E ainda mais que eu me cobro muito com a questão da técnica por causa disso. Eu venho, querendo ou não, hoje eu tô numa escola, eu tô na UFRJ, eu tô na Belas Artes. Eu tenho acesso a essa técnica. Então eu acho que, em respeito a quem me consome, eu tenho que mostrar que eu estudo muito ela. Sabe? Eu tenho que mostrar pra quem me consome o seguinte, irmão, eu sou muito bom nisso. Sabe? E também mostrar pra quem quer entender o que eu tô falando, pras pessoas pretas que me enxergam, eu quero que as pessoas sintam assim, mano, eu também passo por isso, você também passa por isso. Vamos se abraçar, velho, pelo amor de Deus. Tá uma merda. Sabe? Às vezes também é sobre isso. Às vezes é sobre autoestima, às vezes é sobre a fossa, às vezes é sobre nada, sabe? Às vezes é sobre, caraca, mano, eu acho isso bonito e alguém se identificou e achou bonito também. E é isso, sabe? Essa é a construção dos meus quadros. E você assim, já desenhava, né? Já desenhava Sim. antes de faculdade, tudo. Já era autodidata, já fazia suas pesquisas sozinhos e tudo mais. Quando você entrou na faculdade, né? Você tá no primeiro período, né? Que você me falou. Quando você entrou na faculdade, em termos de aula mesmo, do que é ensinado, você sentiu dificuldade? Ou foi tipo, como eu já desenho, foi tranquilo isso aqui? A aula de desenho foi uma coça. Tipo, cara, o meu professor chegou... Ele colocou umas caixas, ele colocou umas esferas. E aí ele, ele começou a passar o método. Cara, quando eu comecei, eu fiquei assim, mano, eu não sei fazer isso. Beleza, faz. Literalmente, foi como eu me senti, sabe? Eu cheguei achando que eu desenhava. Cheguei grandão, pô. Cheguei grandão. Grandão sem medo. Cheguei bonitão na sala. Quando o professor posicionou as caixinhas, que ele começou a olhar. Aí daqui a pouco vem, né? Pô, fiz o desenho a primeira vez, tá maneiro. O professor, não, tá pequeno. A proporção geral não tá boa. Isso não tá assim. Aquilo não tá assado. Aí, tipo assim, você entende, né? Pô, realmente tá assim. Então, rapaziada, vamos estar estudando aí pros próximos capítulos. Bacana, legal. E é isso. E isso é muito bom, cara, pra mim, de verdade. Como eu falei pra vocês, eu sou um cara que gosta muito da técnica. Eu quero ser técnico. Você gosta de aprender, né? Então. Exato, eu gosto de aprender. Então, tipo assim, isso é ótimo pra mim. Sim. Você tá me desafiando, tá ligado? Você tá me mostrando uma parada nova. Eu posso ser melhor. Então... Primeira coisa que eu fiz foi conversar com o professor. Professor, eu não tenho tempo pra fazer isso em casa. Eu não consigo parar meia hora da minha vida dentro da minha casa pra fazer isso. Cara, eu arrumei logo um sketchbook. E o tempo que eu tenho na barbearia, às vezes eu desenho uma máquina de cortar cabelo. Às vezes eu desenho alguma coisa. Porque é aquilo, eu preciso fazer. Sabe? E isso é uma das bases que eu tenho na arte, assim. Isso é uma das bases que eu tenho pra minha carreira. Eu não ligo que as coisas não existam. Desde que tenha caminho pra eu poder continuar trilhando. Eu não ligo, eu não tinha nada antes. Eu não era nada antes. Sabe? E pra muita gente, talvez eu não seja nada hoje. Mas dane-se. Eu tô trabalhando. E é isso que importa. Eu tá trabalhando. Tem trabalho, tem o que fazer, tem caminho.
é isso, eu vou continuar fazendo. Ah, mas eu não tô enxergando nada. Eu também não enxergava nada antes, quando eu ia ser artista. Eu não me imaginava estar falando aqui hoje. Eu não me imaginava expondo no ateliê Casarão Ipiranga, que é um casarão muito maneiro. Tem o Paulo dos Santos, que é um artista monstruoso. Tem o Zé Maria, que é outro artista monstruoso lá dentro. E vários outros que passam por lá, né? Sabe? Tantas pessoas que eu aprendi muito quando eu fui nessa primeira exposição. Várias outras experiências. Várias outras manifestos de arte que eu não conhecia. E dentro do meu campo, né? Que era a pintura. E é isso, sabe? Tem que ter caminho. Eu não me imaginava fazendo. Hoje eu faço. Sabe? Eu digo que eu vou parar no Louvre, digo que eu vou parar no MoMA. Eu não tenho ideia de como eu vou fazer isso. Mas vai descobrindo o caminho. Mas é eu vou isso. chegar, Sim. sabe? É a única certeza que eu tenho. É a única certeza que o meu alter ego me permite ter. Sabe? O meu ego tem muito medo. O meu ego precisa ser protegido. Ele precisa estar criativo. Mas o meu alter ego é um rei e é um desbravador do caraca, mano. O meu alter ego me permite chegar a esses lugares, sabe? É isso. O Isidoro é o alter ego. O Isidoro é o nome artístico, ele é o alter ego. O Isidoro é o nome do rei. Tá ligado? O Isidoro é o nome de quem vai chegar nesses lugares. É isso. Eu achei maravilhoso. Eu consegui visualizar. Sabe? Assim, é a mesma pessoa, mas são pessoas diferentes. Dividindo o mesmo corpo. Sim. Né? Do tipo assim, o Isidoro, vambora, cara. A gente vai chegar lá como? Não faço a menor ideia, mas vambora, vamos caminhando. Vamos daqui. E o Thiago, não, mas calma, mas e se? Sabe? Isso acontece com a gente também, né? Não, totalmente. O tempo inteiro. Sim. Gente, achei maravilhoso Eu acho muito legal porque foi o que eu falei lá no início. Falei, nossa, ele tem muita clareza também do que ele é, né? Ele respondeu rápido e tal. E você vê que ele realmente tem muita clareza de tudo. Absolutamente. Ele tem muita certeza. E isso é maravilhoso. Sim. Sabe? Assim, a clareza é de onde eu quero chegar. Como vai ser? Maravilhoso. Eu não tenho ideia. Como ainda não sabe muito, não tá Mas vai tateando assim, ó. Mas vai chegar, né? É dolorido, sabe? É dolorido, mas, cara, quando a gente chega... Eu acho que quando a gente chega... Eu ainda não tenho certeza de como é esses lugares. Eu só vislumbro eles, mas eu ainda não sei como é. Eu nunca fui à França, eu nunca fui aos Estados Unidos. Mas, cara, eu tenho na minha cabeça que eu vou chegar. Porque eu acho que é sobre... Também é um pouco sobre essa resiliência e um pouco sobre essa disciplina, né? De entender que não vai ser meteórico, não é comprar uma passagem de avião e ir para aquele lugar. É sobre um trabalho que você faz de formiguinha em formiguinha. Sim. E no meu caso é pior ainda, porque eu não sou um grande articulador de redes sociais. Então eu conto com o seguinte, eu vou estudar muito, eu vou ficar muito, muito bom, muito absurdo até um ponto onde as pessoas não vão poder não me ver. Sim. Sabe? É nesse lugar que eu quero chegar. E também é aí que eu não vendo a minha arte. Eu podia muito bem diminuir minha técnica, fazer 1 milhão de quadros e empurrar na indústria. E alguma hora eu ia ser visto, porque eu ia estar fazendo igual bomba atômica. Eu ia estar jogando nêutron. Eu ia estar jogando nêutron ali até explodir. Sim. Sabe? Mas eu quero ser técnico. Eu quero chegar a um lugar onde as pessoas não vão ter como não me ver. Você pode não gostar de mim, mano. Mas você não vai poder... Sabe aquele meme de... Até que a vagabunda tem bom gosto? É isso, tá ligado? Referência. Você vai ter que olhar a parada, você pode não gostar de mim, mas você vai ter que elogiar, mano. Muito bom, né? Porque é bom. Eu vi a cena todo dia da novela. Tudo arrumadinho, tudo limpinho. Isso de novela? É a Avenida Brasil. É a Carminha, não é? Eu acho que é a Avenida Brasil. É que a vagabunda tem bom gosto. Veja, eu consigo ouvir a voz da Adriana Esteves falando. Mentira. Juro. Tem que ser noveleira pra pegar os... Eu tô muito aleatória em televisão, gente. Não tô vendo nada. Esses dias eu assisti Casa das 7 Mulheres. Nada pra fazer, eu vou assistir Casa das 7 Mulheres. Eu acho que a Avenida Brasil foi a última novela que eu parei pra assistir. Maravilhosa. Eu ando meio noveleira. Eu tô querendo ver Vale Tudo, mas desde o início eu comecei a ver. Eu não vi, nem comecei. Tá todo mundo falando, né? Tem que... Mas a gente não tem tempo, não tem... Gente, vocês estão falando de um assunto... É assim. Que ele tá tipo eu e o Thiago estamos assim, de mãozinha dada, alienados os dois, sem ver televisão. Sim. Não vejo nada que acontece. Outro dia eu tava trabalhando e aí... Agora eu vou pesar o clima. Sequestraram um BRT em Madureira. Eita.
Pesou mesmo. Achei Aí que era pesei, sacanagem. não, pesei o clima. Menino. Aí eu tava trabalhando, aí um colega meu do grupo do espetáculo que eu vou estrear falou assim, gente, sequestraram o BRT em Madureira, não sei se eu vou conseguir chegar no ensaio. Falei, gente, E que ele loucura. tava no BRT, Não, ele mora em Quintino. Ah. Aí eu falei assim, gente, que loucura, né? Voltei a trabalhar. Aí as mães no grupo da escola da minha filha começaram assim, gente, tem muito helicóptero, tem muita polícia, que Deus proteja nossas crianças. Eu saí desesperada da minha casa, fui buscar ela, falei assim, gente, eu não vejo jornal, eu sou alienada. É por essas e outras que eu sou alienada. Porque se eu ficar sabendo tudo que acontece, Tem eu um não troço. sei mais não. A minha mãe é assim. Minha mãe vê tudo e fala, Carolina, é um absurdo. Não, eu tenho até medo de ligar no jornal, sabia? Eu Não, nem nem até ligo. evito, porque eu tudo fico... Às vezes eu me ferro muito por causa disso. É, às vezes a gente é desavisado. A faculdade, algumas vezes eu já, tipo assim, teve uma vez que eu peguei uma operação que tava rolando ali na Cidade Alta, Meu Deus. porque eu não vi televisão, tá ligado? Aí, Ah, tipo assim, Se soubesse, eu tinha nem caraca. saído de tô casa. eu no ônibus, e, ó, tudo parado, de Estranho. repente, um pou pra lá, um pou pra cá. É fogos? Aquela Operação. pessoa que é pegada. Cara, eu sou de Guapi, eu não conheço som de arma, tá ligado? Eu Aham. conheço som de fogos no máximo. Fogos, essa Foi, hora. beleza, operação. Aí daqui a pouco, tipo, isso tudo porque eu não vi televisão mais cedo. Aí daqui a pouco chega assim o e-mail da faculdade, então, não vai ter aulas não, tá? Por quê? É que você... Por quê? Aí eu no e-mail, não, porque vai ter operação, não sei o quê, e a gente tá abonando as faltas. Aí, tipo assim, como minha faculdade é no fundão, Uhum. eu tive que ir lá pra Central pra depois voltar pra casa. Ai, Cara, isso tudo porque eu não vi 15 minutos de televisão. De televisão, é. filha. Às vezes é Sabe? importante não ser enganado. Ou pelo menos olhar na internet, é que antigamente era no Twitter, agora é Exato. o outro lá pra poder Exato. ficar atenta né, com Exato. as notícias. Mas eu também É. sou desatenta. O grupo da faculdade, adoro o grupo com as pessoas, que o povo primeiro... Sempre Ah, tem vê alguém o que tem uma problema, já disponibilidade avisa. maior de grupo, de tempo, É. bota lá. O problema todo é que, geralmente, quando eu vejo no grupo da faculdade, eu também já tô no ônibus. Já Aí no não, meio do caminho, né? você, não tem o que fazer, já tô ali. É, no meu caso do grupo das mães, que são os anjos na minha vida, Ah, é avisam ótimo também. tudo. menina. Mas nesse dia eu fiquei desesperada. E o negócio era do outro lado de Madureira. Minha filha estava do lado de cá. Mas assim, até ali já fui me tremendo, dirigindo, me tremendo. Lógico, Falei, lógico. meu Deus, é tiro. Entendeu? Já tava já em outro Lógico. mundo, outro patamar, né? Mas aí voltando aqui pra Senão a gente fica pra sempre aqui. ficar comentando aqui, né? Mas voltando aqui, isso que você falou, eu acho extremamente importante para quem tá assistindo a gente, quem é artista, porque você tá conseguindo demonstrar a diferença entre ter talento e você ter vocação para alguma coisa. Uhum. Porque o talento você já tem. E geralmente as pessoas que só têm o talento, não têm a vocação, ficam pelo meio do caminho. Porque vocação precisa disso, de dedicação, de você entender que você precisa melhorar, que você tem mais a agregar, que você tem algo para aprender, né? E você tem os dois, o talento e a vocação, que é extremamente importante. Então, assim, não tem a menor dúvida que você vai estar em Paris, né? Oui. Nos States, oui. A gente Né, já vai começar a croissant. parcelar nossa passagem pra ir lá ver ao vivo? Com certeza, né? Que eu Nome vou de chegar lá e Jesus, falar né, assim, gente? conheço ele. Gente, se inscreve aí no canal pra gente começar a monetizar. Beleza, porque a gente tem que ir poder pra Paris. de bonde. Vamos fretar um avião, não dá pra fretar ônibus, né? Mas a gente freta um avião, vai ser essa canoa não virá, olê, olê, olê. Que a gente é do a gente é carioca, né? Carioca vai fazendo a rua. Chegando, fazendo a ruaça em Paris. Ele vai fingir que nem conhece a gente. Vai fazer isso, foi? Ah, mas não vai, Vai que eu vou no fechar Léo aqui, ó. Dias. Eu quero- Aquelas, ameaça todo mundo com o Léo Dias. Oi, Léo Dias e a Carol. Quem? é. Carol, como é que você não sabe A quem é? gente entrevistou o Patrick Congo, que ele fez os 7 da Candelária, ele fez o Sim. número 7. Não sei se você chegou a ver essa Aham. série. Então, ele é meu amigo, né? A gente tá meio brigado agora, mas a gente continua amigo. Aí eu falava pra ele, eu falava assim, olha só, garoto, no dia que a série estrear e você parar de falar comigo, eu vou no Léo Dias e vou falar que você tá snob, não fala mais com pobre, não foi? Virou outra pessoa. Virou outra pessoa, entendeu? Eu vou falar mal de você no Léo Dias. Então, ameaço absolutamente todo mundo com o Léo Dias. Léo Dias não sabe nem É, onde nossa tem. arma. Ele nem sabe que a gente existe, mas a gente Ai, usa aqui. Eu vou no Léo Dias. É- Já tá. É uma parada que eu penso muito, né? Eu acho que. No Léo Dias? Não. Não. Eu também. A questão desse acesso a outros lugares, sabe? Aham. E, cara, nós temos que levar as nossas pessoas pra esses lugares, Sim. entende? Poxa, seria muito hipócrita da minha parte, pô, eu tô falando pra preto, eu tô querendo me comunicar com gente preta e daqui a pouco eu chego num lugar, não tem nenhum negão e eu não levo nenhum, Tá É. vendo? Aqui já Tá já ligado? tem uma galera. Eu vou. sabe? Tem isso, Então- sabe? Tipo assim, pô, irmão, eu tô falando pra galera e como assim a minha galera não tá na minha parada, sabe? Sim, com certeza. Então eu acho que é um medo que eu tenho,
Eu não quero me perder no caminho quanto a isso. Nossa, igualzinho a gente falou com o Cauã. Com o Cauã, na semana passada. Exatamente. A gente tá falando justamente sobre o medo de, enfim... Chegar lá, e virar uma pessoa egocêntrica e tudo mais. A gente falou muito sobre o meio influenciar isso, que muitas vezes você é você chegou lá em cima, mas os outros em volta te colocam no lugar que você começa a se colocar ali, assim, né? realmente, eu sou isso tudo mesmo, não preciso de ninguém. E também eu acho que a pessoa tem que entender sobre a autoestima dela. Sendo pessoa preta, ela tem que entender sobre a autoestima dela. Ela tá acessando um lugar que não foi feito pra ela. Aquele lugar não é dela, sabe? Então, irmão, você tem que levar gente que tá do seu lado, sim. Gente que é sua, sim. Porque é aquilo. Senão, irmão, tu vai ser um peixe fora d'água. Ou então tu vai virar um palhaço. Infelizmente. Sabe? Faz muito Infelizmente, sentido. nós não somos vistos... Às vezes, a gente não é visto como que a gente realmente é, sabe? Como a gente tá falando aqui de arte, eu vi o livro ali do Andy Warhol. O Basquiat, infelizmente, sofreu com isso, sabe? O Basquiat é um puta artista, um puta gênio, um puta... Tudo no mundo das artes. E às vezes eu sinto que o humano não foi visto do jeito que ele realmente era, tá ligado? Não teve Sabe? o devido valor, né? Sim, e não é porque ele não levou as pessoas dele, ou não é por causa disso, é porque o espaço que as artes ocupam é muito elitista, é um espaço que exclui, Sim. é um espaço caro, sabe? Fazer arte é caro pra cacete, mano. Sabe? Eu uso os materiais mais baratos. E os materiais mais baratos são caros. Sabe? Tipo, eu tava conversando com um colega e ele falando que os tubos de tinta dele ele é lá da Belas Artes, e ele falando que os tubos de tinta dele custam R$30. 30, tudo. 80 Isso que eu ia reais. falar. R$80 um tubo de tinta. E eu fiquei assim, irmão... E é pequeno, grande, só pra gente... Tipo, pra quem não é um tubo, mais ou menos assim, tipo, R$80 num tubo de tinta. Ah, Porque você precisa de várias cores. OBS, é importante. exato. Tipo assim, de uma determinada marca, a linha profissional, porque você quer trabalhar e quer entregar um bom trabalho, é tanto. E aí tu fica assim, irmão, com todo respeito, no meu caso, ainda não vai rolar. Ainda, porque vai rolar. Com Sim. certeza. Mas ainda não vai rolar. E eu sou artista, eu vou me comunicar do jeito que dá. Eu comecei com caneta. Eu quero falar sobre isso também. mesmo. Eu Começou comecei com com caneta esferográfica. Eu vou pintar sim. Qual é a tinta mais barata que tem? Sabe? E é isso também que a gente tem que comunicar, sabe? Pra galera que não tem grana. Arte é pra nós, mano. A gente pulsa muito mais arte do que qualquer lugar, Sim. sabe? O Rio de Janeiro, eu acho que qualquer artista vai poder dizer isso. O Rio de Janeiro é onde o mundo acaba, mano. O Rio de Janeiro pulsa arte o tempo todo. Na Europa não pulsa arte igual aqui. Nos Estados Unidos não pulsa arte igual aqui. O Brasil pulsa arte pra caralho. Cada O Brasil esquina, é cada arte. canto que você vai Sim, tem alguma coisa. Cada rosto, mano. Cada rosto, cada vivência. Cada tiozinho que tá sentado no bar. Cada mano que vai no barbeiro, sabe? Cada mano que às vezes tá vestido pra ir pro baile curtir. Entende? Isso é arte pra caraca, mano. Sabe? Infelizmente, às vezes tá em alguns algozes. Sabe? Às vezes tá na violência, às vezes tá no racismo, às vezes tá nesses problemas. Infelizmente. Sabe? Mas a gente pulsa a arte. E se o cara é artista, se o cara sente a vontade de falar e tem medo porque não tem o material ou porque não tem determinada coisa, irmão, você já tem o que é mais importante. Algo pra falar. É isso. Arte é isso. Algo pra falar. O que você quer mostrar? Tem gente que pinta e não tem nada pra dizer, mano. E tá aí bonitão na foto. Tá falando pra caraca, tá se mostrando. E, mano, o que é isso? Sabe, às vezes o cara se movimentou, às vezes o cara chegou naquele lugar porque a indústria gosta muito de dinheiro. O mercado gosta muito de dinheiro. Tem artista que a gente fica olhando assim, mano, como é que esse cara chegou aí? Você vê, tinha 500 mil, pô, por trás dele. Jogaram 500 mil, jogaram 1 milhão, jogaram, sei lá. Jogaram vários valores e por trás do cara e o cara tá lá. Mas ele é bom? Não. Ele só foi mais visto. Sabe? Então também tem isso. Eu acho que é isso, assim, sabe? Eu faço arte hoje também acreditando nisso, sabendo disso, sabe? Também não sendo pela grana, por causa de que se for pela grana eu paro. Eu não tenho retorno financeiro. Eu não recebi nada, eu só tô gastando. Eu trabalho pra gastar. Sim. A gente trabalha pra fazer o quadro, jogar ele no mundo. Trabalha pra patrocinar seu Pra, sonho, tipo pra patrocinar o sonho. E o sonho é caro, velho.
Cara, Eu vou- R$80 um tubo de tinta. Pergunta imbecil, assim, na faculdade. É que assim, vamos lá. Aham. É importante. A gente sabe que tem as cores primárias, se você mistura as cores primárias, você tem toda e qualquer cor. Mas eu digo assim, no caso da faculdade, eles exigem que você tenha todas as cores? Ou você pode, professor, eu tenho aqui as cores primárias e eu vou dar Não, melhor. eu ainda não cheguei nesse ponto, mas igual, na minha aula de desenho 1, tinham alguns materiais que eu não vou usar depois, Uhum. sabe? E, tipo assim, eu preciso ter aqueles materiais para poder dar continuidade àquele estudo. Uhum. Eu acredito que na questão de pintura também role isso, de tipo, determinada cor de determinado material ou determinada tela de determinado material, entende? Uhum. Provavelmente aconteça isso, sabe? Aconteça essa exigência de, olha, para poder participar dessa aula, você tem que ter isso É aqui, isso aqui. sabe? Assim, a minha sorte é que o meu professor, ele era um cara muito de boa e eu conseguia acessar a aula mesmo sem ter determinado material, Uhum. sabe? Mas também tem professor que você só vai fazer se você tiver ele. Eu entendo super. A faculdade de moda é muito conhecida por ser uma faculdade que você gasta muito com material. Sim. Muito. E aí, na aula de drape, né, que é modelagem, uma lista de material extensa. Então, é tesoura, é agulha pra máquina, é linha, muita coisa. Eu passei com 9,5 sem ter metade do material, porque eu conseguia pegar emprestado nas aulas. Sim. De verdade. Pô, eu não tinha como. Era muita coisa e saía tudo muito caro. Eu ainda tenho um privilégio da minha mãe ser artesã, então teve muita coisa que eu catei. Pegou Que linda essa emprestado ali, tesoura, né? com licença. Só que Sim. só um semestre aqui rapidinho. Que linda essa tesoura. Mas, cara, juro, foi aí que eu me dei conta, que eu já sabia que era uma faculdade que eu tinha que comprar muito material, mas eu só me dei conta do gasto Do disso quanto quando eu estive realmente lá. Já era tava quando você chega. Falei, cara, ou eu vou dar meu jeito, vou pegar isso aqui emprestado e vamos daqui, que é o jeito que eu tenho pra passar, ou eu vou trancar essa faculdade, porque não vai ter como. É um passo de fé, né? É literalmente. É isso, E eu é um passo consegui, de vai fé. pegando tudo emprestado. O quê? Nossa, acho que eu tinha uma bolsinha assim, que era tesoura, linha e agulha. O resto, Mas Deve é, sair cara. água. Tipo, você gasta o dinheiro. Pô, a gente é pobre, mano. Uma coisa é Aham. você comprar uma coisa sabendo assim, pô, isso é durável, eu vou usar isso aqui por tanto tempo. Pô, se eu não Sim. usar, eu consigo passar pra cá, eu consigo vender. Outra coisa é você pegar uma parada que você vai usar em uma aula e depois, beijo, tchau, tchau. Exatamente. E você vai encostar ele ali no cantinho e é Sim. isso. Quando que eu vou usar isso de novo? Eu não sei, sabe? Sim. Às vezes rola disso, sim, na faculdade. Mas, cara, ainda bem que, por enquanto, eu tenho tido a sorte dos meus professores serem bem tranquilos, Flexíveis. serem bem flexíveis quanto a isso. Assim, mas eu também já vi que tem umas paradas que são muito caras. Tipo assim, tem cursos que não dão retorno financeiro e você gasta muito, são muito caros. O curso de pintura, Você mano. tem que fazer. Exato. Você não tem retorno financeiro sendo pintor. Uhum. Não é como se você saísse na esquina e você Vendesse Olhar- 30 quadros hoje, meninas. Já, tipo, ou então, tipo assim, você visse no outdoor, não, exposição de não sei quem. Tá ligado? Não é tão palpável assim pra galera que é do senso comum, pra galera que tá na comunidade, pra galera que tá em outros lugares, assim. Uhum. E outra, não dá pra vender tão barato porque não é como se você conseguisse produzir 1 milhão por hora. Ah, sim. Demora Por isso muito, que obra de arte costuma ser cara, né? Sim, assim, além do material, né? além Todo do o valor tempo que sentimental. leva, né? Exato. Uhum. O tempo que leva, o valor sentimental, tem vários vieses, né, para poder valorizar, para poder colocar um valor numa obra de arte que não tem, que tipo, arte em si não tem valor, né? Tipo, Sim. esse quadro pode valer R$1, como pode valer 1 milhão. Uhum. Tudo depende do meu nome, tudo depende do que tá por detrás dele, Aham, Uhum. entendi. sabe? Entendi. Eu ia pegar um gancho, que você tava falando, né, de artista que nem é bom, mas tá lá em cima e tal. Uma filosofada aqui. Será que isso não acontece muito também porque a nossa sociedade não aprendeu a apreciar arte de verdade? Eu lembrei de uma situação, não sei se vocês viram isso, que eu acho que em algum museu tinha uma, sei lá, casca de banana no chão e o povo tirando foto achando que era uma obra de arte. Eu já vi. E era uma casca de banana no chão. Aí eu fiquei pensando, às vezes as pessoas não aprendem a apreciar a arte, dependendo do contexto familiar e social e tudo mais, assim. Tu acha que pode ter um pouco disso também? Assim, também, mas eu acho que é muito mais porque a arte ela entra numa esfera de pessoas que têm tempo, dinheiro Uhum. e arcabouço cultural. Uhum. Tipo assim, se eu chegar com alguma obra de arte, com alguma coisa na Zona Sul, eu vou ser extremamente bem visto. E caraca, artista, nossa, que legal. Poxa, como foi o processo? Mas talvez se eu chegar ali na Maré,
Pô, a galera tá preocupada em comer, mano. Sim, A galera tá preocupada em fugir da violência. sim. A galera tem outras preocupações que não são contemplação. Uhum. É sobrevivência, muitas das vezes. Sim. Total, sabe? total. Então, tipo assim, o cara vai olhar pra mim com um quadro na mão e eu vou ser só mais um mano com um quadro na mão. Deixa eu vender minhas coisas. Sabe? Deixa eu fazer meu trampo. Sim. Não me incomoda. Passa aí com o Realmente. seu quadro, tá ligado? Sim, sim, Tem isso. sim. Rola muito disso. Não sei dizer se é necessariamente porque a gente não foi ensinado. Eu acho que é muito também porque, tipo assim, beleza, a gente é ensinado, mas a gente até pode ser ensinado, mas caraca, irmão, a realidade não é essa. Não dá tempo de contemplar nada, Sim. sabe? Parar pra questionar as coisas é isso. muito difícil, entende? Esses dias eu tava no ônibus com uma senhorinha e eu tava falando sobre isso. Ela tava reclamando, né, da questão do ônibus ser muito desconfortável e muitas horas e o trânsito. Eu falei, mas, dona, é feito pra ser desse jeito, é feito pra tirar nosso juízo, é feito pra gente não se questionar, Sim. sabe? É feito pra gente poder aceitar 12 horas de trabalho como se fossem normais, É bizarro. entende? É bizarro. É feito pra gente aceitar mil e pouco de salário mínimo, sendo que, tipo assim, não dá pra fazer nada, Uhum. tá ligado? Tu vai no mercado, 200 conto é 2 sacolas. Exatamente. É absurdo, cara. Tu vai... Sim. Entende? O cara que tem tempo de apreciar a arte, ele vai dar os 200 conto nas 2 sacolas como se não fosse nada. Aham. E 200 reais no nosso orçamento no final do mês faz muita diferença. Sim. Muita mesmo. Tá ligado? É. Pô, é isso, sabe? Eu infelizmente, eu sou um cara preto, mas que conviveu com muita gente branca com condição Aham. em algum momento da vida. Então, tipo assim, de você ver o cara andando com um sapato de R$1.000 que eu teria que juntar muito dinheiro e pra isso eu passaria muita dificuldade depois, Uhum. comprando como se não fosse nada. Sim. Amanhã ele vai pro Rock in Rio, Aham. tá ligado? Sim. Se eu for pro Rock in Rio, ou eu escolho ter o sapato ou eu escolho ir pro show, Sim. Uhum. tá ligado? E tipo assim, e naquele do seguinte, ou você parcelou muito tempo atrás e você tá indo, e tipo assim, não vai passar tanta dificuldade porque você se organizou, ou tipo assim, mano, Rock in Rio, não quero perder essa oportunidade, é o artista que eu gosto, eu vou, e depois morre com a roupa, Uhum. tá ligado? Morre com a roupa Mas da orelha. E, Eu Isso acho, é uma que, coisa eu acho que- que o meio influencia muito, né? sim, Porque as pessoas falam que nós somos a minoria, mas não, nós somos a maioria, nós somos né? a maioria, a gente Nós faz isso aqui, somos a gente faz isso aqui rodar, mano. Nós somos a maioria. E, infelizmente, a arte, ela é muito elitista, realmente, né? Historicamente, ela é e permanece até hoje. As pessoas, assim, ai, não, hoje a arte é para todos. Balela, não é? Hoje em dia, a gente ainda tem a gente conseguiu sair um pouco da bolha, mas não o suficiente. Sim. Tem projeto social, a gente estava mesmo falando com Aham, o Cauã, também. que a gente entrevistou e saiu na Uhum. semana passada o episódio. Ele é bailarino, coreógrafo, Caramba, ele morava em Macaé e ele falou, na região dos lagos não tem nada. Não tem Você não acha projeto, não escola tem de aula, dança, não tem você não- escola, não tem nada. Então ele fala assim, a gente tem que vir pro Rio, gastar com moradia, que é caríssimo, ou então a gente vem pra cá, passa um período e depois volta, e aí deslocamento, hospedagem, alimentação, o curso. Então, assim, ainda é muito centralizado no Rio de Janeiro e em São Paulo, que é caríssimo também. São Paulo é muito mais caro do que o Rio. Exato. Então, ainda é muito elitista. As pessoas falam, ai, não é. É sim. É. Então, é o que você falou. Nós somos a maioria, mas a maioria tá mais preocupada em sobreviver, em comer, em pagar as contas, Do em que- ter um teto, Que apreciar. em criar seus filhos, do que realmente apreciar a arte. Exato. Contemplar um quadro, ou ir num musical, ou ver um filme, uma apresentação de balé, enfim. Mas eu fiquei pensando muito nisso do que ele falou sobre a divulgação também. Tipo, você não vê outdoor dizendo exposição de arte, é muito difícil. E eu acho que é um tipo de arte que também não é muito entregue pra gente. Eu não sei se faz algum sentido, mas a gente vai ver sempre divulgação de show, de coisa Sim. assim e tal, de filme novo, E de depende- cinema. Eu E acho você que não... isso depende do show. vende pra massa. Entendeu? Entendeu? É. Eu acho que a pintura é uma arte ainda mais nichada e mais elitista ainda, porque não é uma coisa que chega no todo. Sim. Show vende, é comércio. Show é comércio, filme é comércio. O cara que entendeu? organiza o show, às vezes, ele nem consome o cantor que tá no show. Provavelmente não. Às vezes aham. ele tá curtindo um show de jazz Sim. em sei lá, tá fazendo um tributo a John Coltrane com uma Aham. parada extremamente caraca, e saxofone, uma banda muito boa, e uma galera sinistra.
E, pô, irmão, aí pra nós você tá vendendo. Não que não seja bom e Sim, não sim. que não tenha que rolar. Mas, tipo assim, às vezes rola disso, sabe? De você pegar a parada, não, isso é pra cá, isso é pra lá. Sabe? Sendo que, mano, a gente também quer ter acesso a isso. Sabe? Sim. Quanto mano na favela não curte um jazz? Aham. Quanto mano na favela não curte uma música clássica? Sim. Tá ligado? Por que tem que ser nichado? Por que é só daquele cara? Uhum. Sabe? Por que não pode ser mil? Sim. Uhum. E é nisso que entra também a arte. E eu acho que que melhorou muito. Melhorou muito. Não vou dizer muito, não. Eu acho que vai ser exagero. Mas melhorou um pouco. Porque, tipo, eu venho de uma periferia, sabe? Guapimirim fica longe do centro. Uhum. Fica longe do centro da cidade. E eu simplesmente saí de Guapimirim num lugar onde não tem circuito de arte, Uhum. sabe? No máximo tem uma galerinha lá, pô, a galera pinta e tal. Mas no conceito que eu quero passar, ainda não tem esse lugar lá. Uhum. Tipo assim, eu tô vindo pra cá, mano. Sim. E acreditando. Uhum. E é isso. Porque eu quero pegar pra mim o que é meu. Sim. Também é meu. O que Sim. também é meu, sabe? Sim. Existe aí, tá pra todo mundo, poxa. Por que a gente não pode ter esse acesso? Uhum. Sim. Entende? Eu quero sair disso, da sobrevivência. Eu tava conversando com um cliente e o cliente dizia exatamente isso. Mano, tu foi criado pra sobreviver, velho. Sim. Eu ter chegado numa barbearia e cortar cabelo já era pra ser o auge da minha vida, mano. Agora era trabalhar, montar um carrinho, montar uma casinha, ou alugar alguma coisa, comprar um Ter o carro, espaço pra- ter uma esposa, filho e, meu irmão, morrer morrer fazendo aquilo ali. Sim. Tipo assim, respeito quem faz e respeito quem abriu mão da vida pra poder criar os filhos. Sim. Mas pra mim é morte, mano. Sim. Eu tenho um montão de coisa pra falar, velho. Tem um montão de coisa que tá rolando na minha cabeça. Uhum. Sério mesmo que eu vou montar uma casa, eu vou me trancar dentro dela. E é só E isso. aceitar que é aqui e acabou, né? E é só isso, tá ligado? Uhum. Eu podia fazer, mano, mas eu não quero, Sim. tá ligado? É o que eu falei, eu quero que a minha parada rode. Eu quero que eu rode o mundo, eu quero que mais lugares como esse, mais podcasts como esse, que talvez mais pessoas me olhem assim, caraca, mano, aí o cara é o protótipo. Eu quero ser igual a ele, Uhum. sabe? Um dia eu me inspirei no Maxwell, eu me inspirei no Zud, Sim. sabe? Alguém vai olhar pra mim e falar, aí, mano, esse cara é inspiração, velho, eu vou caçar o que esse cara fez, sabe? Também na questão financeira, porque a gente merece ter dinheiro, Sim, com certeza. a gente merece comprar um Nike, a gente merece ter respiro pra poder se questionar e contemplar as coisas, Uhum. entende? Não ter que ler um livro, por exemplo, de dentro de um ônibus, Uhum. igual muitas Você das tem vezes um eu tempo faço. de qualidade pra fazer isso. Você né? poder ter a cabeceira da tua cama, você ter uma cadeira legal. Sabe, quando eu cheguei aqui na entrada do prédio, eu vi, caraca, uma cadeira Barcelona. Eu tirei foto, tá ligado? Caraca, irmão! Não sei nem o que é Característica, isso. eu também. Eu tô... Barcelona, Cara, cadeira. Tipo assim, a cadeira Barcelona, ela é de um designer que, tipo, por causa da marca, é extremamente caro. Olha isso. Quantos dinheiro? Cara, se eu não me engano, uns 20 pau. Cadeira? Eu não sei se a cadeira que tá lá embaixo é uma Barcelona. Deve ser Ah, da não. Shopee. Mas é um modelo. Na Mas, entrada, passa alguém aí, carrega, garoto, né? Não deve ser a mas, Barcelona, não. Deve mas, ser a é, mas é brasileira aí que mesmo. tá. Até A pro minha- cara, até pro cara ter noção disso e roubar isso. Será que o cara teve acesso a isso? Isso que eu ia falar. Cara, pode crer. A gente tá conversando com uma pessoa inteligente. Tá Uma ligado? delícia conversar com É gente que a inteligente. gente, Mas a gente fica, tá, a gente tá tão Rio de Janeiro, É. né? Vão levar. a com gente já fica com certeza essa... É, Tá ligado? Vamos carregar. 20 mil? Gente, Talvez- E Juan, essa cadeira é Barcelona? Agora tá sabendo. Tá. Aí desce Juan catando tudo quanto é cadeira, sem nem saber qual que é a Barcelona. Na dúvida, Talvez leva. o Gente, mano. Barcelona é essa daqui, ó. Eu falo pra Talvez todo mundo, o deve ser mano- Barcelona essa aqui também e essa também. Talvez o mano já passou pela cadeira várias vezes. Sabe? Sentou ali nem E o iPhone da moça ali na frente é mais interessante, tá ligado? Nossa, a gente foi agora pra uma outra parada, um outro Mas lugar, é né? exatamente isso. Tá ligado? Gente, Exato. Essa é a significação. Cara, eu andei no Rio de Janeiro com muita tranquilidade com uma obra de arte. Ninguém vai me roubar. Tá ligado? é verdade. Ninguém vai me roubar. Sabe? Mas talvez se eu tiver com um telefone, talvez se eu Uma tiver câmera. com um sapato da hora, sabe? Com a coisa que a indústria me joga, Uhum. entende? E entra essa parte, né, da coisificação, tal, que me leva até a me perguntar, mano, qual é a diferença de mim pro cara que rouba? Qual é a diferença de mim pro cara que trafica? Tá ligado? Porque a jusante que nós temos, que nós três temos, essa imagem nós temos, é a invisibilização. Sim. Nós somos invisíveis, mano.
tá ligado? Talvez um mano roubar ali na frente é pra ele poder comer e pra ele poder ter a parada dele e de alguma forma. Não é, não, é vítima. Não, ele é uma vítima da sociedade. Sim, totalmente. Tá ligado? Sim. Tiraram do cara, Sim. invisibilizaram o cara, tiraram dele a possibilidade de fazer alguma coisa. Uhum. Mas é escolha. Irmão, de onde você tá falando isso? Uhum. Tá ligado? É bem De onde você tá falando isso? Não é escolha, né? É a única forma que a pessoa falando. achou ali pra sobreviver. Exato. E mesmo que seja uma escolha, você tava no olho do furacão igual o cara tava, Aham. tá ligado? Eu posso olhar e falar que foi escolha. E talvez até julgar, mas é aquela parada, irmão. Pô, dentro da minha casa, minha família me apoia a ser artista. Esse cara tem família? É. Isso é verdade. Tá ligado? Uma história que me marca muito, não vou citar nomes, né? Mas existe, vocês já devem ter ouvido falar, um grande narcotraficante que ele não era. Ele trabalhava de CLT, direitinho. A filha dele ficou doente. E ele precisava comprar remédio pra filha dele, não tinha de onde tirar. Ele tentou e não conseguiu, e ele acabou caindo no tráfico. Aí você pensa assim, cara, se eu estivesse no lugar dele, talvez eu fizesse a mesma coisa. Eu sou mãe, eu tenho uma filha. Uhum. Irmão, E não tem Sem como pens- você Sem julgar. pensar duas vezes. Sem Entendeu? pensar duas vezes. E às vezes é isso. Às vezes o cara, porque o cara mora na favela, o cara vai botar o currículo na pista, Não chama? Não chama. eles não chamam o cara, mas, irmão, a banca aceita. Sim. Uhum. A banca aceita, Sim. tá ligado? E aí depois é um discurso que infelizmente se retroalimenta, né? Você prende o cara lá dentro, você não mostra pra ele o outro viés e depois você chama ele de vagabundo. Uhum. Mas porra, mano, me explica um negócio. Aí vem as outras perguntas, né? Me explica um negócio. Por que você come o seu pão no café da manhã quentinho? Eu te dou certeza que não foi uma senhora da Avenida Atlântica que fez, Aham. Aham. tá ligado? Não foi... Pô, mano, teu ônibus tá rodando, teu BRT tá rodando, teu VLT, teu metrô. Tá bonitão pagando de carioca, vivendo a sua estética. Irmão, alguém da periferia acordou mais cedo do que você pra fazer, tá ligado? Uhum. Totalmente. É muito fácil você pegar e taxar o cara de vagabundo do seu conforto, Aham. entende? Ou então, por exemplo, hoje uma questão que hoje também bate muito, que é essa falta de... Como é que eu vou dizer? Tipo assim, o cara não querer mais assumir uma CLT, tá ligado? Uhum. O que é uma merda, não ter um Getúlio Vargas pra defender o cara, Uhum. entende? Hoje eu sou PJ e, mano, às vezes eu tô doente, mas eu tenho que trabalhar, Sim. tá ligado? Sim. E aí a galera fala, mas quem é PJ não ganha dinheiro. Irmão, é fácil pra você falar disso. Você é PJ, mas você é um cara que às vezes recebe 20 mil, 30 mil, consegue ter uma reserva, e se você ficar um mês sem trabalhar, você vai estar vivendo. Sim. E o mano que tem que trabalhar pra poder comer, vende o almoço pra comer na janta, tá Uhum. ligado? É. E Eu fazendo festa com cox quebrado. Eu faço personagem vivo em Uhum. festa. Eu já faço menos, mas eu fazia muito. E teve um período da minha vida que aquilo ali foi o que me sustentou. Que eu fazia muita festa. Final de semana era 2, 3 festas cada dia. Aí eu quebrei o cox. Aí o médico, vai ter que repousar. Eu falei, infelizmente não vou estar Não dando tem pra repouso, repousar. Eu vou fazer Repouso. personagem com o meu cox quebrado. você quase que pede, repousando, pô, tem um analgésicozinho que Repousando, funciona a gente tá indo legal. pra festa, Porque assim, da outra- cox, não tem como você imobilizar nem nada. É ficar repousar. deitado Não e teve parar. repouso certo, senão como é que eu ia pagar as contas, gente? Sim. Exato. É exatamente isso, É. cara. Não tem essa coisa de educação financeira. Você tem que separar tantos mil por mês pra fazer pra uma emergência. Não Dá tem. uma raiva Se vier uma disso. emergência, eu não tenho. Me dá uma raiva. Fala, é muito simples. Você ganha os Vai, seus R$1.300 no mês, tá? Você guarda 300 todo mês, Quer não me tem como. Você quer me matar? É o pobre que tenta defender isso. Ai, conheço um que é Mano, assim. você chega, irmão, com todo respeito, tu é fudido. Deixa eu te explicar. Não sei se você percebeu. Não sei se você Sabe? notou. Aí a gente vem aquela questão, né, estão taxando os super ricos. Aí vem aquela pergunta do podcast, pra que serve milionário? Tu vai levar pra casa? Ele vai pagar minhas contas? Cláudio com seu Celta preto. Isso é um absurdo, tá achando super rico. Exato, irmão, você é um fudido. Você tá longe de ser rico. Deixa eu te explicar. Sabe? né? E é isso, sabe? Tipo assim, o cara, ele consegue aceitar pra si certas coisas, que é o de não querer pertencer a certos lugares e não querer chegar em certos lugares, e o cara aceita o discurso do mercado, Aham. que é definitivamente isso. É um discurso onde você consome aquilo do cara, e se você não consome, você é alguém que não tem que estar ali. Uhum. Tá ligado? Igual Surreal.
em muitos âmbitos isso acontece, né? Sim. Em muitos âmbitos isso acontece. E a arte tá aí pra poder bater de frente disso, Sim. tá ligado? Aí, pra dizer isso pra gente que não tem tanta grana também, tipo, mano, consumam arte, comprem arte. A arte valoriza. Uhum. Esse quadro pode estar um valor hoje, e se o meu nome chegar mais longe, esse Nossa, quadro pode então. quadriplicar, Sim. ficar 5, 6 vezes mais caro. Sim. Sabe aquela coisa de investimento que a galera tanto fala? Os grandes ricos estão comprando isso aqui, irmão. Arrodo. A rodo, estão tendo uma pá de incentivo fiscal pra poder ter essa parada, velho. Total. Você tá Total, entendendo? cara. Enquanto a gente tá literalmente preocupado em ter o Nike. Você andando com seu quadro super valioso na rua, o cara quer roubar o iPhone sem saber o que vale mais. Exato. Porque na cabeça dele Ou é a o cadeira iPhone. Barcelona que tá lá embaixo. Ou a cadeira Barcelona. Gente, onde é que tá essa cadeira Barcelona? Eu quero ver. Eu quero saber como é que é Eu uma quero cadeira saber o que é uma Barcelona. cadeira Barcelona. Juro você. Tá ligado? A gente se perdeu completamente, né? A gente Não, começou totalmente. a falar aqui. E antes da gente terminar, eu quero que você me fale. Nos fale, né? Me fale, nos fale, tá certo? Nos fale? Nos fales, Nis. Conte para nós. Falemos. Aquela, conte para nós. Diz Você aí. falou que você expôs a sua arte feita com caneta esferográfica num museu local? Numa galeria. Numa galeria. Como é que foi isso? Você fez os desenhos e aí depois surgiu a oportunidade de você expor? Ou você fez os desenhos única e exclusivamente para expor? E Não. como você foi expor lá? Ah, foi assim. Eu fiz os desenhos. Aham. E, tipo, eu já tinha os desenhos prontos. Eu tava fazendo uns estudos sobre sobre etnias africanas, né? Uhum. Tipo... E nesses estudos eu, tipo, lia a parada, fazia o desenho, guardava pra mim bonitinho. Até que eu mostrei isso pro Paulo dos Santos, né? Que é o artista, um dos donos do Casarão. E ele, cara, isso tá surreal, tá muito maneiro. E ele me chamou. Tipo, mano, vem, manda suas coisas pra cá e a gente vai expor. E, cara, aí a galera viu. Tipo, não tinha só eu, né, que desenhava a caneta esferográfica. Tinha a Arima também. E os desenhos dela eram absurdos, sabe? As artes dela eram sobre uma viagem que ela tinha feito à Bahia. E ela desenhava as pessoas. Cara, era a coisa mais linda. Assim. E a partir daí, eu acho que foi no dia, né? Foi nesse dia que eu me entendi como artista. E nesse dia que eu vi assim, mano, eu quero estar numa galeria. Eu quero sempre estar na galeria. Eu quero sempre ter minhas coisas numa galeria. Tá ligado? Eu quero que as pessoas venham me perguntar, mano, como é que é o processo disso? É maneiro, sabe? Foi a partir daí. Os desenhos eu já tinha feito antes, sabe? Eu já tinha feito antes, foi de um estudo pessoal. E a partir daí, o Paulo gostou, eu mandei pra exposição a primeira vez. E a partir disso... Ele que fez o convite. Foi. Ele que fez o convite. Que ele já te conhecia, então já Já. conhecia o seu trabalho antes. A gente conversava bastante, eu sempre pegava a dica das coisas, né? Porque Legal. o trabalho dele era muito legal, era muito maneiro. E era muito palpável também. Eu me sentia muito, muito bem acessando o trabalho daquele cara. Que vem disso também, né? Vem da Sim. identificação. Eu me sentia muito palpando o trabalho daquele cara. E eu começava a perguntar, mano, como é que você faz isso? E ele super solícito me explicando. E quando eu comecei a mostrar os meus trabalhos pra ele, mano, você é bom. Você consegue fazer isso. Sabe? Sim. E, cara, aquilo levantou minha autoestima. O dia que eu fui pra aquela galeria, pra aquela exposição, levantou minha autoestima num nível muito grande. Sabe? Que é o que como eu falo pra vocês. Às vezes eu me pergunto demais e me questiono demais se... Será que eu tô pronto pra entrar nisso? Será que eu tô preparado pra isso? E quando esses convites vêm, e quando essas coisas acontecem, e também o meu alter ego me permite, tipo assim, caraca, velho, dá pra fazer. Inclusive o Zud também, eu entreguei 2 desenhos meus pra ele, num show. E tipo assim, o gratificante pra mim foi ele olhar pra mim e falar, mano, tá parecido comigo, tá de trampo. Tá ligado? Aquilo ali pra mim, cara, é um dos meus super-heróis da Marvel, mano. Tá Cara, ligado? sensacional, deve ter sido muito emocionante. Ele e Pantera Negra, pra mim, tão na mesma prateleira, mano. E o cara simplesmente olhou pro meu trabalho que eu entreguei pra ele e ele, cara... E ele falou assim, você hoje faz o que eu queria fazer, que ele sempre quis ser artista visual, sempre quis ser designer, né? Tipo, a música veio pra ele e hoje ele vive da música. E ele falando isso, mano, você é o artista que eu queria ser, tá ligado? Eu, caralho. Foda isso. Cara, naquele dia foi eu acho que naquele dia foi a virada de chave também, assim, sabe? Foi quando eu comecei a falar pros outros mesmo, mano, eu sou artista. Foi quando eu comecei a gritar pro mundo. Eu era artista dentro de mim. Sim. Naquele dia eu era artista no mundo. Nossa, ligado? maravilhoso isso. Tô arrepiada aqui. Naquele Mas dia vou te falar, você falando assim, será que eu tô pronto pra isso e tal? Vou te falar, tem muita gente que não tá pronta, que não tem a capacidade
perfeita pra aquilo e tá indo. Então, assim, não... Sim. Às vezes, acho que é sobre a gente se jogar, Uhum. mesmo sem a certeza se tá pronto pra Sim, isso, cara. mesmo com medo, né? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Exato. E Né? é isso que eu tenho feito hoje, assim, sabe? É me jogado com medo. Eu sempre tenho os planos por trás, né? Porque eu sempre gosto de manter um degrauzinho embaixo. Sim. Aham. Eu gosto sempre de fazer as coisas devagar, mas sabendo que eu tô fazendo sólido, porque eu também sei que é de um lugar que eu posso cair, tá ligado? Sim. Uhum. É de um lugar que eu posso cair. Eu posso vacilar amanhã e Uhum. eu posso talvez errar, talvez pode ser um dia que eu não pintei, sabe? Talvez pode ser alguma coisa mínima, sabe? Uhum. Eu não tô na posição da... Eu não sou o rosto que a sociedade vai abraçar se errar, tá ligado? Entendi. Sim. Por isso Eu não- já tem Exatamente. sempre um plano Exato. B ali, um degrauzinho. Sempre tem que estar, tipo assim, primeiro com não necessariamente... autoestima. Tem que estar com autoestima num lugar onde, tipo assim, mano, eu errei, beleza, eu posso continuar fazendo. Mas também tem que estar com um plano onde, tipo assim, irmão, esse mês eu não vendi nada. Como eu não tenho vendido até hoje, sabe? Ninguém comprou essa tela, entende? Eu tenho que ter um trabalho, Uhum. eu tenho que ter um trampo. Poxa, e quando me convidarem para outro país para eu poder expor uma outra galeria? Será que eu tenho um trampo para poder comprar passagem? Uhum. Como é que eu faço para poder ter essa grana guardada? Uhum. Entendi. Entendeu? Isso é uma coisa que eu sempre busco manter na minha trajetória, sabe? Existe um topo, mas não é uma subida de bondinho, não é uma subida de avião. No meu caso é com muito trampo, é escadinha. É escadinha. É devagarzinho. É escalada mesmo. Exato. Sim. É o que eu falei com vocês, né, no começo. Não é rotina de blogueira, não Ah. é o dia perfeito, não é como se o sol estivesse batendo lindo no meu rosto. Tem dia, irmão, que eu não tô querendo viver, velho. Uhum. Mas tem que ser feito, Sim. tá ligado? É isso. Tem que ter disciplina, né? Exato. Uhum. Eu adorei isso. Gente, amei. A gente já tá se encaminhando pro final, né? Porque se deixar aqui, a gente... A gente 3 fica pra horas sempre, papeando, né? Isidoro, eu queria que você falasse pra gente o que é sucesso pra você. Cara, sucesso pra mim é ter voz. Tipo, uma voz muito grande, muito, muito abrangente. Uhum. É isso, tá ligado? É eu poder falar e eu poder ser ouvido, deixar de ser invisível. Isso pra mim é sucesso. Nossa, perfeita. Forte, né? Perfeito. Aham. Babado. E que conselho, né, ou dica, não sei, você deixa pra quem tá assistindo a gente agora, que de repente sempre teve o sonho de seguir numa carreira de artista, de pintor, de desenho, enfim, que não sabe, sei lá, tá insegura. Muitas vezes a gente fala muito disso, às vezes a pessoa tá presa num escritório, mas o sonho dela é outro. Que dica que você deixa pra essas pessoas? Cara, eu acho que a primeira dica é saber que dói. A primeira dica é saber que dói. É saber que não é às vezes não vai ser prazeroso. Mas faça. Uhum. Faça porque é você gritando, querendo se pôr no mundo. O artista é isso. O artista é aquela criança que tá em gestação e ele quer sair, mano. Ele quer ser visto. Perfeito, É isso. perfeito. Tá ligado? Às vezes não é agradável, às vezes não é bonito. Mas, irmão, você vai se sentir satisfeito num nível em que você não sabe qual é o nível dessa satisfação. Você vai chorar por falta de grana. Você vai chorar porque às vezes você vai se sentir menor em lugares que as pessoas não te veem como igual, sabe? Mas, irmão, é você que tá se pondo, sabe? Eu acho que é o maior presente que você pode fazer por você é se dar essa voz e gritar. É isso. Maravilhoso. Eu amei Maravilhoso. isso. Eu Tá, adorei. Eu adorei. Ai, Isidoro, obrigada. Eu adorei ouvir você. Tava Valeu. tímido no começo, viu como depois perde a Soltou, timidez? A gente não Valeu. deixa ficar tímida A gente aqui. tem um pote de pirlim-pim-pim que a gente joga assim, ó. Bota na bebida aqui. Isso, nem bebeu aquela. É. Não, a gente não bota nada na bebida, gente. Brincadeira, pelo amor de Cadeirinha nova, Deus. comediante. Piadinha. É, Por favor. mas eu adorei te conhecer um Valeu. pouquinho mais, né? Conheci Isidoro. Eu falei isso no último podcast. Eu vou andando na rua, vou catando os artistas pra trazer no podcast. Eu conheci ele numa festa junina que eu fui dos meus É amigos tipo da uma faculdade. festa, né, cara? Tava bêbada também? Só pra eu saber aqui pra Fiquei anotar. depois. Fiquei depois. Bebo muito, assim, não tanto quanto eu gostaria. Comeu do meu pudim. Gente, um pudim maravilhoso. Agora eu quero pudim. Olha, lisinho, no ponto certo do açúcar, perfeito, uma calda. Vamos parar de falar sobre isso? Porque eu não Maravilhoso. tenho um pudim agora pra apreciar e dar minha Inclusive, opinião? o pudim foi assim, ó.
Foi muito rápido. Óbvio. Entendeu? Maravilhoso o pudim dele. Quando tiver festa, eu vou te levar pra você Por comer favor. o pudim dele. O pudim dele é maravilhoso. Você avisa com antecedência que é pra ele fazer, não deixar de fazer o pudim. Não, mas ele não vai Fazer deixar um comigo e o resto assim pra festa. Não, tem que fazer... Pudim é minha sobremesa preferida, gente. Vamos nem se eu brinca com amo um negócio pudim desse. também. E o pudim dele é maravilhoso, gente. E conheci ele numa festa, e aí ele levou o quadro ainda não tava finalizado, né, 100% finalizado. E eu fiquei apaixonada, eu falei assim, você Era é esse mesmo. Era exatamente Era esse quadro. Aí eu falei assim pra ele, eu tô apaixonada pelo seu quadro. Ele, ai, obrigada, todo tímido, ai, obrigada. Eu falei assim, posso te entrevistar? Aí ele ficou assim, né? Aí ele, não sei, você tá meio bêbada, brincadeira. Não, essa Será hora que tá falando sério? ainda. Tá. Eu tava cozinhando a Ela salsicha. fica a boca cheia de pudim. Posso entrevistar? Não, eu tava cozinhando a salsicha, que eu tava fazendo um cachorro quente. Justo. Cozinhando a salsicha. Aí eu fui, aí ele, não, tudo bem. Eu falei, cara, eu vou voltar com o podcast e tal. E assim, gente, me viu na rua? Artista já chega assim, oi, Carol, tudo bom? Entendeu? Fique atento. Eu vou chamando as pessoas. Porque o podcast, ele foi feito pra isso, né? Você falou uma coisa no decorrer do nosso bate-papo, que você disse que as pessoas, às vezes, não têm oportunidade de chegar em determinados locais. Sim. E uma coisa que eu observei ao longo da minha carreira é que muitos artistas não têm a chance de se mostrar para o mercado. Sim. Então, você não tem nem a chance de receber um sim ou um não. Porque você não é nem visto. Uhum. Sabe? E o podcast, né, ele foi criado com esse intuito, para que aquele artista daquela área específica tenha a chance de se mostrar para as pessoas, para o público, porque o YouTube Totalmente. vai estar ali para sempre, então vão Sim, sempre poder acessar. sim. Então, assim, é para justamente dar voz. Olha, isso aqui é uma forma de você ter visibilidade, É um vai te ajudar de documento, alguma cara. forma. É um documento. É um documento, documento. entendeu? Então, assim, por isso que eu chamo todo mundo, agrego a Amanda também. A gente tá sempre querendo trazer Me artistas. conheceu também numa... Não foi numa festa. brincadeira. Não, eu fui atualizar meu material de atriz, a Amanda tava de maquiadora, saímos de lá amigas de infância. Com e 38 projetos. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Tem quanto assim. tempo? Isso foi 2020 ou 21? Acho que foi mais ou Foi menos aí 20. 20. Eu lembro que teve um negócio da Quando pandemia. flexibilizou a pandemia. Foi, ou foi antes da pandemia, nem lembro mais. 5 anos que a gente Vamos tem. fazer um bolo? Drica, faz um bolo, Guerra. 5 anos de amizade. 5 anos. A gente canta parabéns. Gente, E um pudim. esquecemos Aquela. completamente. Só um segundinho. Aí a gente faz um bolo, Gente, compra 5 docinho. Isso. Guaraná, aquela. Ele Esqueceu. traz o pudim Ele e a traz o gente pudim. comemora 5 anos de É amizade. isso. E aí o podcast vem desse lugar. Então, assim, queria te agradecer muito por você ter dado Agradeço. a oportunidade pra gente, né? De conhecer sua história, de você trazer sua arte. Pra gente é um privilégio muito grande, né? Mostrar, Muito né, mesmo. Amanda? Gente, que papo gostoso, gente. É muito bom conversar com gente inteligente. Eu fico me sentindo meio burro um pouco, talvez. Sim, Mas mas aquela, né? quem nunca, na Mas é verdade? inspiradora, assim. É. Eu acho que, de verdade, assim, quem assistiu e quem tem o sonho de se tornar um artista plástico ou artista no geral, eu acho que vai tirar muito material daqui. Assim, muita motivação daqui, sabe? Com certeza. E acho que esse é o nosso trabalho, é conseguir motivar essas pessoas. Tudo começou nesse ponto de partida, né? Motivar as pessoas a não Sim. desistirem da arte, porque é muito Sim. difícil. Sim. Toda arte, cada uma com seu nível de dificuldade, mas é muito difícil. É muito mais fácil você seguir um caminho tradicional e se, sei lá, estudar, ir pra uma faculdade que talvez você nem goste. Público. E ter essa vidinha. E a gente sabe que, no fundo, se você não é isso que você quer pra sua vida, você vai ficar perturbado o resto da sua vida Fica mesmo. por não ter feito, não seguido aquele caminho. Então, A gente fica perturbado. né? mesmo. Então, assim, muito obrigada por ter Eu agradeço. aceitado o Eu que convite. Pra gente foi incrível, né? Foi, mas tá tímido ainda? Tá tímido? Cara, esse Tá ainda tô um pouco sangrado. tímido, mas foi incrível pra mim, de verdade. Tipo, essa voz, isso já é parte de não ser invisível, tá ligado? Sim. Isso como eu disse pra vocês, é um documento. Talvez quando meu nome estiver no MoMA e no Louvre, esse documento vai estar lá. Com certeza. Em algum momento eu falei isso, tá ligado? Sim, são essas provas que eu vou mostrar pro Léo Dias, se você não Sim. parar de falar. Confidencial! Bota gente lá. Em algum momento, e tipo, isso é o que é o maneiro, né? Em algum Sim. momento eu falei isso, Uhum. sabe? É basicamente isso. Obrigado. Ai, obrigada. Muito obrigado a vocês mesmo pela voz que vocês me deram. Bem, Mara, obrigada, viu? Obrigada de agradeço. coração. E você que tá assistindo a gente já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação pra você não perder os lançamentos e nenhuma novidade. Uhum. Segue o perfil do podcast nas redes sociais, no Instagram e no TikTok. Eu e a Amanda também. Segue o Isidoro também pra vocês verem lá as outras artes dele. Uhum. Vão amar. É incrível. Você fica assim, ó, de queixo caído, né, Amanda? Totalmente. E já sabe, né? Toda segunda-feira, 7 horas da noite,
temos episódio novo aqui no nosso podcast. Em breve teremos novidades. A gente sempre anuncia as novidades, né? Nunca chega, mas agora vai chegar, galera. Confia na Mami, que vai chegar. Confia. Em nome de Jesus vai chegar. E é isso, gente. Obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. Um Beijo beijo. e até semana que vem. Tchau!